Ela caminhava pela estrada de terra com o rosto machucado e as roupas rasgadas, ignorada por todos que passavam, como se a dor dela fosse invisível. Mas quando o fazendeiro estacionou o caminhão e viu os olhos dela tão parecidos com os de alguém que ele havia perdido anos atrás, ele empalideceu na hora, incapaz de dar um passo. E quando ela sussurrou o nome que só uma pessoa no mundo poderia saber, o silêncio que tomou conta ao redor fez todos prenderem a respiração. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Sua mãe não tinha família nenhuma. Agora suma da minha casa. Geraldo jogou as roupas de Carolina pela janela. A chuva caía forte naquela noite em Curitiba. Carolina Soares, uma jovem de 22 anos, observava suas poucas peças de roupa ficarem encharcadas na calçada. Por favor, Geraldo, me deixe ao menos pegar meus documentos, ela implorou, batendo na porta que acabara de ser trancada. Você não devia ter mexido nas coisas dela, gritou Geraldo do outro lado da porta. Sua mãe morreu e levou todos os segredos com ela. Carolina encostou a testa na porta molhada. Tudo aconteceu tão rápido que ela mal conseguia entender. Horas antes, estava apenas arrumando o sótão quando encontrou uma caixa velha com pertences de sua mãe, Sandra, falecida quando Carolina tinha apenas 15 anos. Dentro de um livro antigo de receitas, Carolina achou um papel amarelado pelo tempo. Era uma carta. Alguns trechos estavam manchados e difíceis de ler, mas conseguiu entender que falava de um lugar chamado Fazenda Primavera. A carta terminava com: "Espero que um dia você volte para casa. Seu irmão, José." Carolina nunca tinha ouvido falar desse tal José. Sua mãe sempre disse que não tinha família. Quando Geraldo chegou do trabalho, Carolina mostrou a carta, esperando que ele pudesse explicar. Mas seu padrasto, já alterado pela bebida, ficou vermelho de raiva. Arrancou o papel das mãos dela e o rasgou em pedaços. Agora Carolina estava na rua, embaixo de uma chuva que não dava sinais de parar. Conseguiu juntar suas roupas molhadas e colocá-las numa sacola plástica que achou no chão. Por sorte, sua mochila velha ainda estava no corredor do prédio, e nela estavam seu celular com bateria fraca, alguns reais e sua carteira de identidade. Carolina sentou no ponto de ônibus perto do prédio, tentando se proteger da chuva. O relógio marcava 22 horas. As ruas estavam quase vazias. Ela tentou ligar para algumas colegas do supermercado onde trabalhava como caixa, mas ninguém atendeu. No fundo da mochila, encontrou um pedaço da carta que havia guardado sem Geraldo perceber. Nele estava escrito apenas: "Espero que um dia você volte para a Fazenda Primavera. Seu irmão José." "Quem é você, José? E que lugar é esse?" murmurou Carolina, guardando o papel com cuidado. A chuva continuou caindo durante toda a noite. Carolina conseguiu dormir algumas horas sentada no banco da rodoviária. Quando amanheceu, lavou o rosto no banheiro público e olhou seu reflexo no espelho. Olhos verdes cansados, cabelos castanhos ondulados que precisavam de um corte e roupas amarrotadas. Naquela manhã, Carolina foi até o supermercado onde trabalhava. Seu turno começaria às 8 horas. "Meu Deus, menina, o que aconteceu com você?" perguntou Fátima, a gerente, quando viu o estado de Carolina. "Geraldo me expulsou de casa ontem à noite", respondeu Carolina, tentando não chorar. "Posso guardar minha mochila aqui durante o expediente?" "Claro que sim, mas onde você vai ficar?" "Ainda não sei. Tenho que procurar um lugar barato." Durante o dia, Carolina trabalhou automaticamente, passando produtos pelo leitor do caixa, dando troco, colocando compras em sacolas. Sua mente estava longe, pensando no pedaço de carta e no mistério que havia descoberto. No final do expediente, Fátima chamou Carolina para conversar. "Olha, Carolina, eu soube que você anda economizando para fazer faculdade de agronomia. Deve ter algum dinheiro guardado, não?" "Tenho um pouco, mas não é muito. Estava juntando para pagar a matrícula e os primeiros materiais", respondeu Carolina. "Bem, minha prima aluga quartos perto do terminal do Pinheirinho. São bem simples, mas limpos e seguros. Se quiser, posso ligar para ela." Carolina aceitou a oferta com gratidão. O quarto era pequeno, com apenas uma cama, um armário e uma mesa. O banheiro era compartilhado com outros moradores. O aluguel consumiria quase metade de seu salário, mas pelo menos teria um teto. Nas semanas seguintes, Carolina tentou se adaptar à nova vida. Saía cedo para o trabalho e voltava à tarde, fazendo horas extras sempre que possível. No tempo livre, ia até a biblioteca pública pesquisar sobre a Fazenda Primavera, mas não encontrou nenhuma informação.
Uma noite, Carolina chegou ao quarto e encontrou suas coisas jogadas no corredor. "O que está acontecendo?" perguntou ela à dona da pensão. "Sinto muito, Carolina. Geraldo veio aqui hoje. Disse que você roubou o dinheiro dele e ameaçou criar problemas se eu continuasse te alugando o quarto", explicou a mulher, nervosa. "Não posso me meter em confusão. Você tem até amanhã para sair." Carolina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Geraldo estava determinado a tornar sua vida impossível. Por quê? O que havia naquela carta que o deixou tão transtornado? No dia seguinte, Carolina pediu demissão do supermercado. Sabia que Geraldo apareceria lá também. Com o dinheiro da rescisão e suas economias, poderia sobreviver algumas semanas enquanto pensava no que fazer. Foi então que Carolina tomou uma decisão. Iria encontrar a Fazenda Primavera. Aquele lugar parecia ser a chave para entender o passado de sua mãe e talvez descobrir por que Geraldo estava tão determinado a esconder aquele segredo. Carolina arrumou sua mochila com o pouco que tinha. Algumas roupas, uma escova de dentes, um caderno onde anotava seus sonhos de estudar agronomia, a foto de sua mãe e o pedaço da carta. Antes de sair, escreveu um bilhete para Fátima, agradecendo por tudo e dizendo que precisava encontrar respostas sobre sua família. Na rodoviária de Curitiba, Carolina se aproximou do guichê de informações. "Por favor, o senhor conhece algum lugar chamado Fazenda Primavera aqui no Paraná?" perguntou ao funcionário. "Fazenda Primavera?" O homem coçou a cabeça. "Não, nunca ouvi falar." Carolina perguntou a mais alguns funcionários, sem sucesso. Estava quase desistindo quando um senhor de idade se aproximou. "Moça, eu não pude deixar de ouvir sua pergunta. Conheço uma fazenda Primavera perto da cidade de Campo Alegre, a uns 200 quilômetros daqui", disse ele. "O senhor tem certeza?" perguntou Carolina, sentindo seu coração acelerar. "Sim. Passei por lá algumas vezes. É uma fazenda de queijos. O dono é um homem chamado José Oliveira, se não me engano." José, o mesmo nome que estava na carta. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Como faço para chegar lá?" perguntou ansiosa. "Bem, primeiro você pega um ônibus para Vista Bonita. De lá tem que ir até Campo Alegre, mas esse trecho é difícil porque é estrada de terra e não passa ônibus. Talvez consiga uma carona." Carolina agradeceu a informação e foi comprar sua passagem. O dinheiro que tinha só daria para chegar até Vista Bonita. Depois teria que encontrar um jeito de continuar a viagem. Enquanto esperava o ônibus, Carolina olhou novamente para o pedaço da carta. Seu irmão José. Se esse José era irmão de sua mãe, então ela tinha um tio. Por que sua mãe nunca falou sobre ele? Por que escondeu a existência de uma família? Tantas perguntas giravam em sua cabeça. Carolina tinha apenas certeza de uma coisa: precisava encontrar a Fazenda Primavera. Talvez lá estivessem as respostas para todas as suas perguntas. O alto-falante anunciou a partida do ônibus para Vista Bonita. Carolina pegou sua mochila e caminhou para a plataforma. Não sabia o que encontraria no final daquela viagem, mas qualquer coisa seria melhor que continuar fugindo da fúria inexplicável de Geraldo. Quando o ônibus começou a se mover, Carolina olhou pela janela. A chuva voltara a cair sobre Curitiba. Ela se despediu silenciosamente da cidade onde cresceu, da vida que conhecia, e se preparou para o desconhecido que a aguardava. O ônibus seguiu pela estrada enquanto o céu escurecia. Carolina encostou a cabeça no vidro frio da janela, sentindo cada solavanco do veículo. Seu estômago roncava. Ela não comia nada desde a manhã. Fechando os olhos, lembrou dos últimos dias em Curitiba, antes de conseguir juntar coragem e dinheiro para esta viagem. Depois que Geraldo a expulsou, Carolina passou sua primeira noite em um banco de praça. A chuva tinha diminuído, mas não parado completamente. Ela cobriu-se com um casaco fino, abraçou sua mochila e tentou dormir. A madrugada foi longa e fria. Na manhã seguinte, seu corpo doía e suas roupas ainda estavam úmidas. Carolina caminhou pelo centro de Curitiba, observando as pessoas que iam para o trabalho. Todos tinham um lugar para ir, menos ela. Perto do meio-dia, seu estômago doía de fome. Carolina parou em frente a uma padaria pequena na rua Barão do Rio Branco. Criou coragem e entrou. "Com licença", disse a mulher atrás do balcão. "Eu posso limpar o chão ou lavar a louça em troca de um pão." A mulher de cabelos grisalhos presos em um coque olhou Carolina de cima a baixo. "Minha filha, você está com cara de quem não dorme direito." "O que aconteceu?" "Fui expulsa de casa", respondeu Carolina sem entrar em detalhes. A mulher suspirou. "Meu nome é Cida. Dona Cida, como o pessoal me chama.
pode me ajudar na cozinha depois do almoço, mas primeiro, coma isso. Dona Cida serviu um prato com arroz, feijão e um pedaço de frango. Carolina comeu devagar, saboreando cada garfada. Depois, lavou pratos e panelas por 2 horas. Ao final, Dona Cida lhe deu R$ 10 e um pacote com 2 pães e um pedaço de bolo. Volte amanhã se precisar, disse a senhora. Carolina agradeceu com lágrimas nos olhos. Aquela noite ela dormiu na rodoviária. Um segurança tentou mandá-la embora, mas ao ver seu estado deixou que ficasse até amanhã. Nos dias seguintes, estabeleceu uma rotina. De manhã, procurava empregos em lojas e restaurantes. À tarde, ajudava na padaria de Dona Cida. À noite, quando conseguia alguns reais, ficava em um albergue na rua Doutor Muricy. Quando não, dormia em bancos de praça ou no terminal de ônibus. Uma semana depois de ser expulsa, Carolina já conhecia outros moradores de rua. Aprendeu com eles onde tomar banho, quais lugares eram seguros para dormir e como se proteger do frio. Nunca durma sozinha, aconselhou seu Pedro, um senhor de 60 anos que vivia nas ruas há mais de uma década. Sempre tem alguém de olho nas nossas coisas. Numa quinta-feira chuvosa, Carolina não conseguiu vaga no albergue. O lugar estava lotado por causa do frio. Cansada demais para procurar outro abrigo, sentou-se em um banco na Praça Tiradentes e cobriu-se com um cobertor velho que Dona Cida havia lhe dado. Era quase meia-noite quando 3 homens se aproximaram. Carolina fingiu estar dormindo, mas apertou a mochila contra o peito. "Olha só o que temos aqui", disse um deles, cutucando-a com um pedaço de pau. "Uma princesinha perdida." Carolina abriu os olhos e viu 3 homens à sua frente. Cheiravam a bebida e cigarro. "Por favor, não tenho nada de valor", disse ela, tentando não demonstrar medo. "Vamos ver essa mochila", exigiu o mais alto deles, puxando a alça. Carolina segurou firme. "Não, meus documentos estão aqui." O homem deu um puxão mais forte. Carolina levantou-se, ainda segurando a mochila. Outro homem a empurrou com força. Ela caiu e bateu a cabeça no chão, mas não soltou a mochila. "Solta isso!" gritou ele, dando-lhe um chute na barriga. Carolina gritou de dor. Ainda assim, abraçou a mochila com toda a força. Dentro dela estava a única foto de sua mãe e o pedaço da carta. Era tudo o que lhe restava. Quando o terceiro homem se preparava para chutá-la novamente, luzes de uma viatura policial iluminaram a praça. Os 3 fugiram correndo. Carolina ficou caída no chão, tremendo. Um policial aproximou-se e ajudou-a a levantar-se. "Você está bem, moça?" "Estou", mentiu Carolina, sentindo dor em todo o corpo. O policial levou-a para o albergue, onde uma funcionária conseguiu uma vaga de emergência. Carolina lavou o rosto no banheiro e viu um corte em sua testa. Seu lábio também estava inchado, e manchas roxas começavam a aparecer em sua barriga e braços. Na manhã seguinte, Carolina arrastou-se até a padaria. Ao vê-la, Dona Cida soltou uma exclamação. "Meu Deus do céu, o que fizeram com você, menina?" Carolina contou sobre o ataque. Dona Cida a levou para os fundos da padaria, limpou seus ferimentos e deu-lhe um chá quente. "Não pode continuar assim, minha filha. As ruas de Curitiba são perigosas. Você não tem nenhum parente que possa ajudar?" Carolina hesitou. Depois, tirou da mochila o pedaço de carta. "Talvez. Encontrei isso entre as coisas da minha mãe. Fala de um lugar chamado Fazenda Primavera, e está assinado por um tal de José, que seria irmão dela. Foi por causa dessa carta que meu padrasto me expulsou de casa." Dona Cida leu o papel. "Sua mãe nunca falou desse irmão ou dessa fazenda?" "Nunca. Ela sempre disse que não tinha família. Morreu quando eu tinha 15 anos. Dona Cida pensou por um momento. "Carolina, talvez seja a hora de procurar esse lugar. O que tem a perder? Se esse José for mesmo seu tio, ele pode te ajudar. Se não, você volta e a gente dá um jeito." Carolina considerou a ideia. Ficar em Curitiba significava continuar dormindo nas ruas, fugindo de Geraldo e de pessoas perigosas. Era uma vida de medo constante. "Como vou encontrar essa fazenda? Não sei nem onde fica. Vamos descobrir", disse Dona Cida, determinada. Naquele mesmo dia, Dona Cida e Carolina foram até a biblioteca pública. Pesquisaram em diretórios, mapas antigos e até mesmo em jornais do interior. Finalmente, em um catálogo de produtores rurais do Paraná, encontraram uma menção à Fazenda Primavera, produtora de queijos artesanais, localizada próxima ao município de Campo Alegre. "É isso!" exclamou Carolina. "Mas como chego lá? Não tenho dinheiro suficiente." "Isso a gente resolve", respondeu Dona Cida. No dia seguinte, Dona Cida entregou a Carolina um envelope. "Aqui tem dinheiro para a passagem até Vista Bonita e mais um pouco para você comer na viagem. É tudo o que posso dar." "Dona Cida, não posso aceitar." "Pode sim.
Um dia, quando estiver bem, você ajuda outra pessoa que precise. É assim que o mundo devia funcionar. Além do dinheiro, Dona Cida deu a Carolina uma mochila nova, algumas roupas limpas e uma cartinha de recomendação, caso precisasse de ajuda no caminho. Foi assim que, 3 semanas depois de ser expulsa de casa, Carolina embarcou no ônibus para Vista Bonita. Agora, observando a noite pela janela do ônibus, ela sentia uma mistura de medo e esperança. Seu corpo ainda doía dos golpes que levara, mas sua determinação estava mais forte. O ônibus parou em uma lanchonete de beira de estrada. Os passageiros desceram para um lanche rápido e usar o banheiro. Carolina comprou um pão de queijo e um café. Sentou-se sozinha em uma mesa e abriu seu caderno. Nele, havia anotado tudo o que descobriu sobre Campo Alegre. Uma cidade pequena, cercada por fazendas produtoras de leite, queijo e hortaliças. Ao voltar para o ônibus, Carolina notou um senhor de chapéu que a observava. Ele sentou-se ao seu lado. "A senhorita vai para Vista Bonita?" perguntou ele. "Sim", respondeu Carolina desconfiada. "Está indo visitar parentes?" "Mais ou menos. Estou procurando a fazenda Primavera, perto de Campo Alegre." O homem sorriu. "Conheço bem, é a fazenda do José Oliveira. Eles fazem os melhores queijos da região. Mas de Vista Bonita até lá é um bom pedaço. Não tem ônibus direto." "Eu sei, vou tentar conseguir uma carona." O homem coçou a barba grisalha. "Olha, minha filha, eu vou até Água Clara, que é mais perto. Se quiser, posso te deixar na entrada da estrada para Campo Alegre. De lá são uns 20 quilômetros até a fazenda Primavera." Carolina hesitou. Seu Pedro havia dito para não confiar facilmente em estranhos. Mas o homem parecia gentil e ela não tinha muitas opções. "O senhor conhece o dono da fazenda, José Oliveira?" "Conheço sim. Homem sério, trabalhador. Tem 2 filhas. A esposa morreu faz tempo." "Isso coincide com o que Dona Cida descobriu na biblioteca", pensou Carolina. "Agradeço a oferta. Meu nome é Carolina." "Prazer, Carolina. Sou Antônio, mas pode me chamar de seu Toninho." Quando o ônibus voltou a pegar a estrada, Carolina sentia-se um pouco mais confiante. Talvez esse José Oliveira fosse mesmo seu tio. Talvez na fazenda Primavera ela encontrasse respostas sobre sua mãe. Ou talvez estivesse indo atrás de uma história inventada. De qualquer forma, não podia ser pior do que continuar nas ruas de Curitiba. Carolina fechou os olhos tentando descansar um pouco. Ainda tinham muitas horas de viagem pela frente. Amanhã, com sorte, chegaria à Vista Bonita. E depois? Bem, depois ela descobriria se sua mãe realmente tinha um irmão chamado José e se a Fazenda Primavera era mais que um nome em um pedaço de carta rasgada. O ônibus chegou em Vista Bonita nas primeiras horas da manhã. Carolina acordou com o solavanco da parada e viu pela janela uma rodoviária pequena, bem diferente da de Curitiba. Havia apenas 2 plataformas e um prédio simples com uma lanchonete. "Chegamos", moça, disse seu Toninho, levantando-se do assento ao lado. "Vou esperar minha conexão para Água Clara. Se quiser continuar comigo, o ônibus sai daqui a 2 horas." Carolina esfregou os olhos e pegou sua mochila. "Obrigada, seu Toninho. Vou lavar o rosto e comer alguma coisa primeiro." No banheiro da rodoviária, Carolina olhou seu reflexo no espelho. O corte na testa estava cicatrizando, mas seu rosto ainda mostrava sinais do ataque. Havia olheiras profundas sob seus olhos verdes. Lavou o rosto e penteou os cabelos com os dedos, tentando parecer mais apresentável. Na lanchonete, comprou um café e um pão com manteiga. Enquanto comia, abriu seu caderno e revisou o que sabia sobre seu destino. Campo Alegre ficava a cerca de 50 quilômetros dali. Se aceitasse a carona de seu Toninho até Água Clara, ainda teria que andar uns 20 quilômetros. 2 horas depois, Carolina e seu Toninho embarcaram no ônibus para Água Clara. Era um veículo velho, com bancos rasgados e sem ar-condicionado. O calor era intenso, mesmo sendo ainda manhã. "Quando chegarmos em Água Clara, vou te deixar na entrada da estrada para Campo Alegre", disse seu Toninho. "De lá, você segue reto por uns 20 quilômetros. Vai ver uma placa grande de Bem-vindo a Campo Alegre. Depois da cidade tem mais uns 5 quilômetros até a Fazenda Primavera." "O senhor tem certeza que é a mesma Fazenda Primavera que estou procurando?" perguntou Carolina, preocupada em fazer toda essa viagem em vão. "Olha, minha filha, só conheço uma Fazenda Primavera na região, e é a do José Oliveira. Se esse José for mesmo irmão da sua mãe, é lá que você vai encontrá-lo." O ônibus parou em Água Clara ao meio-dia. Era uma cidade ainda menor que Vista Bonita, com apenas uma avenida principal. Seu Toninho acompanhou Carolina até o início da estrada de terra que levava a Campo Alegre.
Daqui você segue reto. Se tiver sorte, consegue uma carona. Muitos fazendeiros passam por aqui voltando do mercado da cidade. Muito obrigada por tudo, seu Toninho, disse Carolina, estendendo a mão. O senhor pegou a mão dela e deu um tapinha em seu ombro. Boa sorte, menina. Tomara que encontre o que está procurando. Carolina observou seu Toninho se afastar e então virou-se para a estrada à sua frente. Era uma estrada de terra vermelha, com plantações de milho e soja dos dois lados. O sol estava forte e ela já sentia calor. Ajustou a mochila nas costas e começou a caminhar. Os primeiros quilômetros foram tranquilos. Carolina manteve um ritmo constante, parando de vez em quando para descansar na sombra de alguma árvore e beber água de sua garrafa. Por volta de 4 da tarde, um caminhão passou por ela, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Carolina acenou, tentando conseguir uma carona, mas o motorista nem diminuiu a velocidade. Quando o sol começou a se pôr, ela tinha andado cerca de 10 quilômetros. Seus pés estavam doloridos dentro do tênis gasto e sua garrafa de água estava quase vazia. Carolina olhou em volta, procurando um lugar para passar a noite. Viu um galpão velho ao lado de uma plantação de milho e decidiu que seria seu abrigo. O galpão estava vazio, com apenas alguns sacos de adubo empilhados em um canto. Carolina tirou o colchonete fino que Dona Cida havia colocado em sua mochila e estendeu-o no chão. Comeu um dos pães que havia trazido da rodoviária e bebeu o resto de sua água. Deitada no escuro, ouvindo os sons noturnos do campo, Carolina pensou em sua mãe. Sandra ou Maria, se esse era mesmo seu verdadeiro nome, nunca falou sobre ter um irmão ou sobre uma fazenda. Por quê? O que aconteceu para que ela escondesse seu passado? Carolina adormeceu com essas perguntas rodando em sua cabeça. Acordou ao amanhecer com o barulho de um trator. Arrumou suas coisas rapidamente e saiu do galpão antes que alguém a encontrasse. Seus músculos estavam doloridos e havia formado bolhas nos pés, mas ela precisava continuar. O segundo dia de caminhada foi mais difícil. O sol parecia ainda mais forte e sua garrafa de água estava vazia. Por volta de 10 da manhã, Carolina avistou uma casa pequena perto da estrada. Criou coragem e aproximou-se para pedir água. Uma mulher com um bebê no colo atendeu a porta. "Bom dia, senhora", disse Carolina. "Poderia me dar um pouco de água, por favor?" A mulher olhou Carolina de cima a baixo, notando suas roupas sujas e rosto machucado. "Espere aí", disse, fechando a porta. Carolina esperou, ouvindo vozes dentro da casa. A mulher voltou com um copo de água e um pão de milho. "Toma. Para onde você está indo?" "Para Campo Alegre. Estou procurando a Fazenda Primavera." A mulher fez uma expressão de surpresa. "Fazenda Primavera? Do José Oliveira? O que vai fazer lá?" "Acredito que ele possa ser meu tio", respondeu Carolina. "Minha mãe nunca falou sobre ele, mas encontrei uma carta." "Olha", interrompeu a mulher, "o José Oliveira é um homem respeitado, mas não gosta de estranhos. Se está pensando em chegar lá pedindo dinheiro ou emprego, é melhor desistir." "Não quero dinheiro nem emprego", disse Carolina. "Só quero saber a verdade sobre minha mãe." A mulher deu de ombros. "Campo Alegre ainda está longe. Mais uns 10 quilômetros. Se quiser esperar, meu marido vai para lá mais tarde com o trator. Ele pode te dar uma carona." "Agradeço muito, mas preciso continuar agora." Carolina agradeceu pela água e pelo pão, encheu sua garrafa e seguiu o caminho. As palavras da mulher ficaram em sua mente. José Oliveira era respeitado, mas não gostava de estranhos. E se ele não acreditasse em sua história? E se a expulsasse como Geraldo fez? No final da tarde, o dinheiro de Carolina acabou. Ela havia guardado apenas o suficiente para comprar um pão e uma água na última vendinha que passou. Agora teria que confiar na bondade de estranhos ou encontrar comida pelo caminho. Naquela noite, ela dormiu embaixo de uma ponte sobre um pequeno rio. Lavou o rosto na água corrente e tentou lavar também sua camiseta, mas o sabonete que tinha não era suficiente para tirar toda a sujeira. O terceiro dia foi o pior. Carolina mal conseguia andar por causa das bolhas nos pés. Seu estômago doía de fome. Várias vezes pensou em desistir, em voltar para Curitiba e implorar para Dona Cida deixá-la dormir no fundo da padaria.
Mas toda vez que essa ideia surgia, lembrava-se da foto de sua mãe e do pedaço da carta. Precisava saber a verdade. Carros e caminhonetes passavam por ela, levantando poeira. As pessoas olhavam, algumas buzinavam, mas ninguém parava. Carolina sabia que sua aparência não inspirava confiança. Roupas sujas e rasgadas, cabelos despenteados, rosto ainda marcado pelos golpes. No final do quarto dia, Carolina finalmente viu a placa. Bem-vindo a Campo Alegre. A pequena cidade tinha ruas largas e casas simples. No centro havia uma praça com uma igreja e alguns comércios. Carolina parou em frente a uma mercearia para descansar. Uma senhora estava varrendo a calçada. "Moça, você está bem?" perguntou ao ver o estado de Carolina. "Estou", mentiu ela. "Só preciso saber como chego à Fazenda Primavera daqui." Fazenda Primavera é depois da cidade, seguindo pela estrada principal. Mais uns 5 quilômetros. "O que vai fazer lá?" "Preciso falar com José Oliveira." A senhora olhou Carolina com desconfiança. "José Oliveira não recebe qualquer um. Tem assunto com ele?" "Sim, é um assunto de família", respondeu Carolina, sem dar mais detalhes. A senhora entrou na mercearia e voltou com um pedaço de bolo e um copo de suco. "Come isso antes de continuar. Você está com cara de quem não come há dias." Carolina agradeceu e comeu devagar, saboreando cada pedaço. Quando terminou, agradeceu novamente e seguiu seu caminho para fora da cidade. O sol estava se pondo quando Carolina finalmente viu uma placa de madeira à beira da estrada. Fazenda Primavera Queijos Artesanais. Sentiu seu coração acelerar. Depois de tudo que passou, estava finalmente chegando ao seu destino. A estrada de terra entrava na propriedade, cercada por campos verdes e árvores altas. Ao longe, Carolina conseguia ver uma casa grande de 2 andares, pintada de branco com janelas azuis. Ao lado havia um galpão e alguns currais com vacas. Carolina estava exausta. 5 dias caminhando, comendo mal, dormindo em lugares improvisados. Suas roupas estavam sujas, seus pés cheios de bolhas, seu rosto ainda mostrava marcas do ataque em Curitiba. Mesmo assim, ela continuou andando. No horizonte viu um caminhão velho se aproximando da fazenda pela mesma estrada. Afastou-se para dar passagem. O veículo passou por ela levantando poeira, então diminuiu a velocidade e parou alguns metros à frente. Um homem de cerca de 50 anos desceu do caminhão. Tinha cabelos grisalhos, pele bronzeada de quem trabalha no sol e usava uma camisa xadrez. No pescoço, Carolina notou algo brilhando, uma medalha. O homem olhou para ela com uma expressão curiosa, como se tentasse lembrar de onde a conhecia. Carolina sentiu as pernas fraquejarem. Era como se estivesse diante de um fantasma, não porque ele parecesse assustador, mas porque representava um passado que ela nunca conheceu. O homem deu 2 passos na direção de Carolina. Seus olhos escuros a examinavam com curiosidade e certa desconfiança. "Moça, você está perdida?" perguntou ele, mantendo distância segura. Carolina engoliu em seco. Suas pernas tremiam, não só de cansaço, mas de nervosismo. Estava finalmente diante do homem que podia ser seu tio, que podia responder às perguntas que a atormentavam. "Estou procurando a Fazenda Primavera", disse ela com voz fraca. "É aqui?" "Sim, é aqui mesmo", respondeu o homem. "Sou José Oliveira, o dono. O que deseja?" "José, o mesmo nome da carta." Carolina sentiu seu coração acelerar. Olhou para a medalha que ele usava no pescoço. Brilhava contra a luz do sol poente. Era igual à que sua mãe usava na única foto que Carolina guardava. "Medalha de São Jorge", murmurou. Carolina, quase sem pensar. O rosto de José mudou na mesma hora. Ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Deu mais um passo em direção a Carolina, os olhos fixos nos dela. "O que você disse?" "Medalha de São Jorge", repetiu Carolina, um pouco mais alto. "Minha mãe tinha uma igual." José levou a mão à medalha em seu pescoço, segurando-a como se fosse algo muito precioso. "Quem é você?" perguntou com a voz trêmula. "Quem é sua mãe?" "Meu nome é Carolina Soares. Minha mãe se chamava Sandra, mas..." Ela hesitou, sentindo as palavras embaralharem em sua boca cansada. "Acho que talvez esse não fosse o nome verdadeiro dela." José ficou imóvel. Seus olhos não desviavam dos de Carolina. De repente, ele pareceu notar o estado em que ela estava. Roupas sujas e rasgadas, rosto machucado, exausta. "Você está passando mal?" perguntou ele preocupado. Carolina tentou responder, mas sentiu a vista escurecer. Suas pernas cederam e ela começou a cair. Antes de atingir o chão, sentiu braços fortes a segurando. Depois, só escuridão.
Quando Carolina abriu os olhos, estava deitada em uma cama macia. O quarto era simples, mas limpo e arejado, com uma janela grande por onde entrava luz natural. Por um momento ficou confusa, sem lembrar onde estava ou como tinha chegado ali. A porta do quarto se abriu e uma menina de 16 anos, cabelos cacheados e sorriso fácil, entrou carregando uma bandeja. "Ah, você acordou", disse a menina, animada. "Papai disse que você desmaiou de cansaço. Trouxe um caldo de galinha que Dona Zefa fez especialmente para você." Carolina se sentou na cama, ainda atordoada. "Onde estou? Quanto tempo dormi?" "Você está na Fazenda Primavera", respondeu a menina, colocando a bandeja no criado mudo ao lado da cama. "Meu nome é Luísa. Meu pai te trouxe para casa ontem à tarde. Você dormiu a noite toda e quase toda a manhã. Já é quase hora do almoço." Carolina tentou levantar, mas sentiu uma tontura. "Calma, não precisa levantar agora", disse Luísa. "Tome esse caldo primeiro. Dona Zefa disse que vai te fazer bem." Carolina obedeceu. O caldo estava quente e saboroso. Enquanto comia, notou que estava vestindo uma camisola limpa e suas roupas sujas não estavam à vista. "Suas roupas estavam muito sujas", explicou Luísa, como se lesse seus pensamentos. "Beatriz, minha irmã, emprestou algumas roupas para você. Vocês parecem ter o mesmo tamanho." Dona Zefa lavou e guardou as coisas da sua mochila. "Obrigada", disse Carolina, sentindo-se desconfortável por dar tanto trabalho a estranhos. "Seu pai? Onde ele está?" "Na ordenha, com Beatriz. Eles sempre cuidam do gado de manhã, mas pediu para avisá-lo assim que você acordasse." Antes que Carolina pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se abriu novamente. Uma mulher mais velha, com um avental branco, entrou no quarto. "Então a moça acordou", disse ela, aproximando-se da cama. "Sou Zefa, cuido da casa para o seu José há mais de 20 anos." "Muito prazer, Dona Zefa. Obrigada pela sopa, estava deliciosa." Dona Zefa sorriu satisfeita. "Era o que você precisava. Nunca vi ninguém tão abatido quanto você quando o seu José te trouxe." "De onde você veio, menina?" "E nesse estado? Vim de Curitiba. Caminhei a maior parte do caminho." "De Curitiba até aqui?" "A pé?", exclamou Luísa, impressionada. "São mais de 200 quilômetros. Não fiz tudo a pé", explicou Carolina. "Peguei ônibus até Vista Bonita. Depois caminhei." Dona Zefa balançou a cabeça, incrédula. "E o que uma moça de Curitiba veio fazer na nossa fazenda?", perguntou ela, franzindo a testa. Carolina hesitou. Como explicar tudo o que aconteceu? Como dizer que estava procurando um tio que talvez nem existisse? "É uma longa história", disse por fim. "Preciso falar com o senhor José." Dona Zefa e Luísa trocaram olhares. Havia algo que não estavam contando. "Papai disse que vai falar com você depois do almoço", disse Luísa. "Ele pediu para você descansar até lá. Vou trazer mais comida para você recuperar as forças", completou Dona Zefa. "Depois, um banho quente vai fazer bem." As duas saíram do quarto, deixando Carolina sozinha com seus pensamentos. O que José Oliveira estaria pensando? Teria ele reconhecido alguma coisa nela? A reação dele quando Carolina mencionou a medalha de São Jorge foi estranha. Cerca de 1 hora depois, Dona Zefa voltou com um prato de comida: arroz, feijão, um pedaço de carne assada e legumes frescos. Carolina comeu tudo, percebendo quanto estava faminta. Em seguida, a senhora a ajudou a ir até o banheiro. O banho quente foi uma bênção. Carolina lavou os cabelos e esfregou a pele, tentando remover não só a sujeira da viagem, mas também o cansaço e o medo acumulados desde que Geraldo a expulsou de casa. Vestiu as roupas emprestadas, uma calça jeans simples e uma blusa azul. Eram um pouco grandes para ela, mas estavam limpas e cheirosas. Quando voltou para o quarto, encontrou sua mochila sobre a cama. Verificou rapidamente o conteúdo. Seus documentos, o pedaço de carta e a foto de sua mãe estavam lá. Por volta de 2 da tarde, uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era José. Ele parecia nervoso, esfregando a nuca repetidamente. "Podemos conversar?", perguntou ele sério. "Claro", respondeu Carolina, sentando-se na beira da cama. José entrou no quarto e fechou a porta. Puxou uma cadeira e sentou-se de frente para Carolina. Por alguns segundos apenas a observou, como se procurasse algo familiar em seu rosto. "Você disse que sua mãe se chamava Sandra." "Sandra de quê?" "Sandra Soares. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Pelo menos foi o que me contaram." "O que quer dizer com 'foi o que me contaram'?", perguntou José, franzindo a testa. Carolina respirou fundo e decidiu contar tudo. Falou sobre como cresceu acreditando que Geraldo era seu padrasto,
como encontrou a carta escondida em um livro de receitas de sua mãe. Como Geraldo ficou furioso e a expulsou de casa. Como acabou nas ruas de Curitiba e decidiu procurar a Fazenda Primavera. Tenho um pedaço da carta comigo, disse ela, abrindo a mochila e tirando o papel amarelado. É só um pedaço, mas dá para ver a assinatura. José pegou o papel com mãos trêmulas. Seus olhos marejaram quando leu o pequeno trecho. Espero que um dia você volte para a Fazenda Primavera. Seu irmão, José. Essa é minha letra, disse ele, com a voz embargada. Escrevi para minha irmã muitas vezes depois que ela fugiu. Ela nunca respondeu. Sua irmã, qual era o nome dela? Maria. Maria Oliveira respondeu. José, enxugando uma lágrima. Ela fugiu com um homem de Curitiba há mais de 20 anos. Um tal de Geraldo. Nossa família era contra o namoro, achávamos que ele não era confiável. Mas Maria estava apaixonada e não quis ouvir. Carolina sentiu um frio na barriga. Era exatamente como suspeitava. Tenho uma foto dela, disse, pegando a foto gasta de sua mãe. É a única que consegui salvar quando Geraldo me expulsou. José pegou a foto e ficou olhando para ela por um longo tempo. Seus olhos agora derramavam lágrimas sem vergonha. É ela, disse por fim com voz trêmula. É minha irmã Maria. Carolina também começou a chorar. Era verdade. Sua mãe não era Sandra, mas Maria. E o homem à sua frente era seu tio. Por quê? Perguntou ela entre soluços. Por que minha mãe mentiu? Por que nunca falou sobre você ou sobre esse lugar? José balançou a cabeça, também confuso. Não sei, Carolina. Depois que Maria fugiu, tentei encontrá-la. Fui a Curitiba várias vezes. Procurei em todos os lugares. Nunca encontrei nenhuma pista. Com o tempo, achei que ela não queria ser encontrada. Um silêncio pesado caiu entre eles, ambos absorvendo a verdade que acabavam de confirmar. Você tem os olhos dela, disse José de repente. Quando te vi ontem na estrada, senti algo estranho. Eram os olhos da minha irmã me olhando. E quando mencionei a medalha de São Jorge, aquilo foi um choque, completou José. Maria e eu tínhamos um código quando éramos crianças. Se algum de nós estivesse em perigo ou precisasse confirmar nossa identidade, mencionaríamos a medalha de São Jorge. Era nosso segredo. Como você sabia disso? Não sabia, confessou Carolina. Vi a medalha no seu pescoço e lembrei que minha mãe tinha uma igual na foto. Foi a primeira coisa que veio à minha cabeça. José tocou a medalha que usava. Nosso pai deu uma para cada um de nós antes de morrer. Disse que São Jorge nos protegeria sempre. Maria nunca tirava a dela. Ouviram uma batida na porta. Era a Dona Zefa. Seu José, o almoço está servido. As meninas estão esperando. Já vamos, Zefa, respondeu ele. Depois, virando-se para Carolina. Tem mais uma coisa que preciso te contar. Mas primeiro vamos comer. Você precisa recuperar as forças. Depois vou te apresentar as suas primas. Minhas primas? Perguntou Carolina surpresa. Sim, Beatriz e Luísa, minhas filhas, sua família Carolina. Família. A palavra soou estranha para Carolina. Durante anos, sua única família tinha sido sua mãe, e depois Geraldo, que nem era seu parente de verdade. Agora descobria que tinha um tio e duas primas. Enquanto seguia José para fora do quarto, Carolina pensava em tudo o que havia acontecido. Sua mãe tinha mentido sobre seu passado. Geraldo não era seu padrasto, mas seu pai biológico, e ele a expulsou de casa quando ela começou a descobrir a verdade. Por quê? Que outros segredos ainda estavam escondidos? Na sala de jantar, uma mesa grande de madeira estava posta para 4 pessoas. Luísa já estava sentada e sorriu quando viu Carolina entrando com seu pai. Do outro lado da mesa estava uma jovem de 19 anos, cabelos pretos lisos presos em um rabo de cavalo. Diferente de Luísa, ela não sorriu ao ver Carolina. Seus olhos examinavam a recém-chegada com desconfiança. Esta é minha filha mais velha, Beatriz, disse José, apontando para a jovem séria. Beatriz, esta é Carolina. Oi, disse Beatriz secamente sem estender a mão. Obrigada pelas roupas emprestadas, disse Carolina tentando quebrar o gelo. Beatriz apenas fez um gesto com a cabeça. Carolina sentiu o desconforto no ar. Sentou-se na cadeira que José indicou, ao lado de Luísa, que parecia empolgada com a presença da visitante. Papai disse que você veio de Curitiba, comentou Luísa. Eu sempre quis conhecer Curitiba. Dizem que tem muitos parques bonitos. Sim, tem vários parques, respondeu Carolina. O Jardim Botânico é muito bonito. Dona Zefa entrou trazendo uma travessa com arroz. Colocou na mesa e voltou à cozinha, retornando com feijão, carne assada e uma salada de verduras frescas. O cheiro da comida fez o estômago de Carolina roncar. Apesar de ter comido no quarto, ainda estava faminta.
Podem se servir, disse José, após agradecer pela comida. Durante os primeiros minutos, comeram em silêncio. Carolina notou que Beatriz a observava discretamente. José parecia nervoso, mexendo na comida sem muito apetite. Meninas, disse José finalmente, colocando o garfo no prato. Tenho algo importante para contar a vocês. Beatriz e Luísa olharam para o pai, atentas. Carolina não é apenas uma visitante. Ela é filha da minha irmã Maria. Luísa arregalou os olhos, surpresa. A tia que desapareceu? Perguntou ela. Aquela das fotos antigas? Sim, confirmou José. Isso faz de Carolina prima de vocês. Nossa prima? Exclamou Luísa, virando-se para Carolina com um sorriso ainda maior. Isso é incrível. Beatriz, porém, não parecia tão animada. Seus olhos se estreitaram e ela olhou para o pai com expressão séria. Como você tem certeza disso, pai? Perguntou. Ela aparece do nada, dizendo ser filha da tia Maria, e você simplesmente acredita? José suspirou. Beatriz, Carolina tem uma foto da sua tia, e ela mencionou algo que só Maria saberia. Além disso, ele olhou para Carolina. Os olhos dela são iguais aos da minha irmã. Não tenho dúvidas de que ela é minha sobrinha. Beatriz não parecia convencida. E o que aconteceu com a tia Maria? Perguntou. Por que nunca mais entrou em contato? Ela morreu quando eu tinha 15 anos, respondeu Carolina. Pelo menos foi o que me contaram. Agora não tenho certeza se era verdade. Como assim? Perguntou Luísa confusa. Carolina olhou para José, sem saber o quanto devia contar. Ele assentiu, encorajando-a a falar. Cresci acreditando que minha mãe se chamava Sandra e que Geraldo era meu padrasto, explicou Carolina. Há algumas semanas encontrei uma carta escondida entre as coisas dela. Era uma carta do seu pai para minha mãe, falando sobre a Fazenda Primavera. Geraldo ficou furioso quando Carolina mostrou a carta, completou José. Expulsou-a de casa. Por que ele faria isso? Perguntou Beatriz, ainda cética. Não sabemos ao certo, disse José. Mas há algo muito estranho nessa história. Maria fugiu com Geraldo há mais de 20 anos. Eles nunca se casaram oficialmente, pelo que sabemos. E de repente ele se torna o padrasto de Carolina? Você acha que ele é meu pai biológico? Perguntou Carolina, a voz trêmula. É o que parece, respondeu José. Mas isso não explica por que ele escondeu a verdade de você por tanto tempo, ou porque sua mãe nunca falou sobre sua família. O almoço continuou com perguntas e teorias. Carolina contou sobre sua vida em Curitiba, sobre o trabalho no supermercado e seu sonho de estudar agronomia. José falou sobre Maria, como ela era alegre e teimosa. Luísa fez 1000 perguntas enquanto Beatriz permanecia em silêncio, apenas observando. Após a sobremesa, um doce de abóbora feito por Dona Zefa, José sugeriu que mostrassem a fazenda para Carolina. Luísa se ofereceu imediatamente para ser a guia. Vem, vou te mostrar os animais primeiro, disse ela, puxando Carolina pela mão. Beatriz murmurou algo sobre precisar verificar as contas e saiu na direção oposta. Carolina percebeu que ganhar a confiança da prima mais velha não seria fácil. Luísa levou Carolina para conhecer os currais, onde as vacas descansavam após a ordenha da manhã. Esta é Mimosa, a vaca mais antiga da fazenda, apresentou Luísa, apontando para uma vaca preta e branca. E aquela é Estrela, que acabou de ter um bezerrinho. Depois, Luísa mostrou o celeiro, o galinheiro e os campos de pastagem que se estendiam até onde a vista alcançava. Carolina ficou impressionada com o tamanho da propriedade. Plantamos milho e soja naqueles campos mais distantes, explicou Luísa. Mas o forte da Fazenda Primavera são os queijos. Papai vende na feira de Campo Alegre e para mercados em cidades maiores. Ao voltarem para perto da casa, viram Dona Zefa estendendo roupas no varal. Ela sorriu ao ver as duas se aproximando. Então, o que achou da nossa fazenda? Perguntou a senhora. É muito bonita, respondeu Carolina sinceramente. Nunca imaginei que minha mãe tivesse crescido em um lugar assim. O sorriso de Dona Zefa diminuiu um pouco. Sua mãe era uma menina muito alegre. Quando fugiu, foi como se a luz da fazenda tivesse diminuído. A senhora conheceu minha mãe? Perguntou Carolina, surpresa. Sim, eu já trabalhava aqui, respondeu Dona Zefa. Cuidei dela depois que seus avós morreram. José tinha apenas 17 anos quando assumiu a responsabilidade pela irmã e pela fazenda. Carolina ficou pensativa. Por que sua mãe nunca mencionou Dona Zefa, José ou a fazenda? Por que esconder um passado aparentemente feliz? Seu José disse que você tem uma foto dela, comentou Dona Zefa. Posso ver?
Carolina foi até o quarto buscar a foto. Quando voltou, entregou a imagem desgastada para Dona Zefa. A senhora olhou para a foto e seus olhos encheram de lágrimas. "Meu Deus do céu, essa é a Maria!" exclamou, levando a mão à boca. "Onde você conseguiu essa foto?" "Estava entre as coisas dela. É a única que tenho." Dona Zefa enxugou as lágrimas com a ponta do avental. "Ela parece mais velha nessa foto, mas é a nossa Maria, sem dúvida." José apareceu na varanda e chamou Carolina. Ela se despediu de Dona Zefa e Luísa e seguiu o tio até o escritório da fazenda. Era um cômodo pequeno, com uma mesa de madeira escura, prateleiras cheias de livros e pastas, e uma janela que dava para os campos. "Sente-se", disse ele, apontando para uma cadeira. "Quero te mostrar algumas coisas." José abriu uma gaveta e tirou um álbum de fotografias antigo. As primeiras páginas mostravam duas crianças, um menino e uma menina pequena. "Este sou eu, e esta é sua mãe", disse José, apontando. "Maria tinha 5 anos aqui, eu tinha 8. Carolina olhou as fotos com o coração apertado. Viu sua mãe crescer página após página. Maria adolescente ajudando na ordenha. Maria sentada em uma cerca, sorrindo para a câmera. Maria com um vestido bonito em alguma festa da cidade. Ela era muito bonita, comentou Carolina, tocando suavemente uma das fotos. "Sim, e muito esperta também", disse José, sorrindo com a lembrança. "Queria estudar veterinária, tinha jeito com os animais. O que aconteceu? Por que ela fugiu?" José fechou o álbum suspirando. Maria conheceu Geraldo em uma festa em Campo Alegre. Ele era de Curitiba, estava visitando um amigo. Foi paixão à primeira vista para ela. Começaram a se encontrar escondido porque eu não aprovava o namoro. Havia algo nele que não me parecia certo. "O quê?" "Não sei explicar. Era uma intuição. Geraldo parecia esconder algo. Quando proibiu o namoro, Maria ficou furiosa. Discutimos muito e numa noite ela simplesmente desapareceu. Deixou um bilhete dizendo que estava indo embora com Geraldo." "E você nunca mais a viu?" "Nunca", respondeu José com tristeza. "Fui a Curitiba várias vezes procurá-la, mas nunca encontrei. Com o tempo desisti. Pensei que ela não queria ser encontrada." Carolina sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Quantos segredos ainda havia para descobrir? "Tem mais uma coisa que preciso mostrar a você", disse José. Ele abriu outra gaveta e tirou uma caixinha de madeira entalhada. Dentro, havia uma corrente de prata com uma medalha de São Jorge, idêntica à que José usava no pescoço. Esta era da sua mãe. "Ela deixou aqui quando fugiu. Quero que fique com você." Carolina pegou a corrente com cuidado. Era como ter um pedaço de sua mãe de volta, da verdadeira Maria, não da Sandra que ela conheceu. "Obrigada", disse, com a voz embargada. "Carolina, quero que saiba que essa é sua casa." "Agora", disse José, "sério, você é minha sobrinha, filha da minha irmã. Tem lugar aqui pelo tempo que quiser ficar." Carolina sentiu um peso saindo de seus ombros. Depois de semanas dormindo nas ruas, depois de uma longa e difícil jornada, tinha finalmente encontrado um lugar para chamar de lar. Mesmo que Beatriz ainda desconfiasse dela, mesmo que houvesse muitas perguntas sem resposta, pelo menos agora não estava mais sozinha. "Não sei como agradecer", disse Carolina. "Não precisa agradecer. Somos família." Família. Uma palavra que agora tinha um significado completamente novo para Carolina. Na porta do escritório, Beatriz observava a cena com expressão séria. Quando José e Carolina saíram, ela já havia sumido pelo corredor. Carolina percebeu que, se quisesse realmente se sentir em casa, precisaria conquistar a confiança da prima mais velha. Mas como fazer isso? Naquela noite, Carolina demorou para dormir. O quarto que Dona Zefa havia preparado para ela era confortável, mas sua mente estava agitada com tantas revelações. Colocou a medalha de São Jorge no pescoço, sentindo um laço invisível com a mãe que mal conheceu. Pela manhã, Carolina acordou cedo, ouviu movimentos na casa e decidiu levantar-se. Vestiu a roupa emprestada de Beatriz e foi para a cozinha, onde encontrou Dona Zefa preparando o café. "Bom dia, menina. Dormiu bem?" perguntou a senhora com um sorriso caloroso. "Dormi sim, obrigada", respondeu Carolina. "Posso ajudar em alguma coisa? Pode cortar esse pão para mim se não se importa." Carolina pegou a faca e começou a fatiar o pão ainda quente. O cheiro de café fresco enchia a cozinha, trazendo uma sensação de conforto que ela não sentia há semanas. "O pessoal da fazenda acorda cedo, né?" comentou Carolina. "Ah, sim, seu José e Beatriz já estão na ordenha desde as 5 da manhã. Luísa deve estar alimentando as galinhas. Aqui o trabalho começa com o sol." Carolina terminou de cortar o pão quando Luísa entrou na cozinha.
Seus cabelos cacheados estavam presos em 2 tranças e havia um pouco de palha em sua roupa. "Bom dia", disse ela animada. "Carolina, você dormiu bem? Quer conhecer o resto da fazenda hoje? Tem o pomar, o açude, o moinho." "Calma, menina", interrompeu Dona Zefa rindo. "Deixa ela tomar café primeiro." As 3 tomaram café juntas. Luísa falava sem parar sobre a escola, seus desenhos e como estava ansiosa para as férias. Carolina ouvia com um sorriso, encantada com a energia da prima mais nova. Após o café, Carolina decidiu procurar Beatriz. Queria tentar uma aproximação, mostrar que não era uma ameaça. Encontrou a prima no galpão onde guardavam os equipamentos para a fabricação de queijos. "Bom dia", disse Carolina parada na porta. Beatriz, que estava anotando algo em um caderno, levantou os olhos rapidamente. "Bom dia", respondeu secamente. "Você está muito ocupada? Pensei em ajudar em alguma coisa." Beatriz olhou para Carolina por alguns segundos como se estivesse avaliando. "Sabe alguma coisa sobre fabricação de queijos?" "Não, mas aprendo rápido." "Olha", disse Beatriz, "fechando o caderno aqui na fazenda todo mundo trabalha. Não temos espaço para quem só quer ficar de bobeira." "Eu não quero ficar de bobeira", respondeu Carolina, mantendo a calma. "Trabalhei como caixa de supermercado em Curitiba. Sei o que é trabalho duro." Beatriz deu um suspiro. "Vou para a cidade hoje. Preciso comprar algumas coisas para a fazenda e verificar o preço dos queijos no mercado. Se quiser vir, pode me ajudar a carregar as compras." "Claro, eu vou." 1 hora depois, Carolina e Beatriz saíram na caminhonete da fazenda. O caminho até Campo Alegre era todo de estrada de terra, cheio de buracos. Viajaram em silêncio por vários minutos até que Beatriz finalmente falou. "Por que você veio procurar a gente depois de tanto tempo?" "Não sabia que vocês existiam", respondeu Carolina com sinceridade. "Minha mãe nunca falou sobre sua família. Cresci acreditando que éramos só nós 2 e depois Geraldo. E agora, o que você quer?" "A verdade. Quero entender por que minha mãe escondeu tudo isso de mim. Por que Geraldo me expulsou quando descobri aquela carta." Beatriz ficou em silêncio por mais alguns minutos. Quando falou novamente, sua voz estava um pouco mais suave. "Papai ficou muito abalado quando sua mãe fugiu. Ele se culpa até hoje. Por quê? Acha que foi muito duro com ela. Que deveria ter dado uma chance para esse tal de Geraldo em vez de proibir o namoro." Carolina olhou pela janela vendo os campos passarem. "Você acha que ele foi muito duro?" "Não sei", respondeu Beatriz. "Papai tem bom julgamento de caráter. Se ele não gostou desse Geraldo desde o início, devia ter motivos." Na cidade, Beatriz e Carolina passaram na cooperativa agrícola, no mercado e na farmácia. Em cada lugar, as pessoas cumprimentavam Beatriz com respeito e curiosidade sobre a desconhecida que a acompanhava. Carolina notou como a prima era organizada e eficiente, verificando preços, negociando e fazendo anotações em seu caderno. No caminho de volta, o clima entre as 2 estava mais leve. Carolina ajudou a guardar as compras na caminhonete e Beatriz até compartilhou um saco de balas com ela. Chegando na fazenda, encontraram José na varanda com expressão preocupada. "Que bom que voltaram", disse ele. "Carolina, precisamos conversar." Beatriz olhou para o pai, depois para Carolina. "Vou guardar as compras", disse, pegando as sacolas. José levou Carolina até seu escritório, fechou a porta e ofereceu uma cadeira a ela. Parecia nervoso, passando a mão na nuca repetidamente. "Carolina, ontem te contei como sua mãe fugiu com Geraldo, mas não contei toda a história. Há coisas que você precisa saber, coisas difíceis." Carolina sentiu um aperto no peito. O tom de José era grave, suas mãos tremiam um pouco. "O que foi?" perguntou ela com voz fraca. "Depois que Maria fugiu, fiquei arrasado. Mas respeitei a decisão dela. Achei que se ela amava tanto esse homem, deveria ter seus motivos. Pedi apenas que mantivesse contato, que me dissesse se estava bem." José abriu uma gaveta e tirou uma pilha de cartas amareladas. Por quase 1 ano ela escreveu cartas curtas dizendo que estava bem, que morava em Curitiba com Geraldo, que talvez um dia voltaria para visitar. Então, de repente, as cartas pararam. Por quê? Não sabia na época. Fiquei preocupado. Fui a Curitiba procurá-la. Não encontrei. Voltei várias vezes nos anos seguintes, mas nunca descobri onde ela estava. José pegou uma das cartas e entregou a Carolina. "Esta foi a última carta que recebi. Leia." Carolina abriu o papel com cuidado. A letra de sua mãe era bonita, mas as últimas linhas pareciam escritas com pressa. "José, descobri algo terrível sobre Geraldo. Ele mentiu para mim desde o início. Não posso contar tudo agora, mas vou voltar para casa assim que puder. Estou com medo. Se algo acontecer comigo, lembre-se que te amo, irmão. Maria."
Carolina sentiu um frio na barriga. O que ela descobriu sobre Geraldo? José respirou fundo antes de responder. Ontem, depois que você dormiu, fiquei pensando. Lembrei de algo que um amigo de Campo Alegre me contou há muitos anos. Ele disse que viu Maria em Curitiba, mas ela estava usando outro nome e parecia assustada. Na época, achei que ele estava enganado. Agora... José pegou um jornal antigo que estava sobre a mesa. Encontrei isso nos arquivos da biblioteca da cidade. É de poucos meses depois que Maria fugiu. Era uma pequena nota na seção policial. Empresário denunciado por fraude. Geraldo Soares, dono da construtora GS, foi denunciado por desviar dinheiro de clientes. A polícia investiga o caso. Geraldo era casado quando conheceu sua mãe, disse José, com voz trêmula. Descobri isso hoje, falando com pessoas que o conheceram. Ele tinha esposa e filhos em Curitiba. Estava envolvido em negócios ilegais. Quando Maria descobriu, deve ter ameaçado contar tudo. Carolina sentia como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Sua respiração ficou difícil e suas mãos começaram a tremer. Você está dizendo que ele fez algo com ela? Não tenho provas, respondeu José. Mas acredito que sim. Maria estava grávida quando fugiu com ele. Você deve ter nascido poucos meses depois dessa última carta. Grávida? Exclamou Carolina chocada. Quer dizer que ele é mesmo meu pai biológico? Sim, Carolina. Geraldo é seu pai. E acredito que quando Maria descobriu suas mentiras e o ameaçou, ele fez algo terrível. Ele a machucou? Perguntou Carolina com lágrimas nos olhos. Não sei ao certo. Mas acho que ela tentou fugir dele. Talvez voltar para a fazenda. Há registros de um acidente de carro na estrada entre Curitiba e Campo Alegre, na época que as cartas pararam. Uma jovem foi levada para o hospital em estado grave. Minha mãe, provavelmente. Não há registro do que aconteceu depois. É como se ela tivesse desaparecido. E você, um bebê na época, de alguma forma ficou com o Geraldo. Carolina começou a chorar, tentando processar tudo aquilo. Sua vida inteira tinha sido uma mentira. Geraldo não era seu padrasto, mas seu pai biológico. Ele provavelmente havia feito algo terrível com sua mãe. E depois a criou como se fosse filha de outra mulher. Mas por que ele me criaria? Se fez mal à minha mãe, por que não? Carolina não conseguiu terminar a frase. Não sei, Carolina. Talvez algum resquício de consciência. Ou talvez precisasse de uma história de cobertura. Uma esposa fictícia que morreu, uma enteada para criar. Isso daria a ele uma aparência de homem de família, honesto. José se aproximou e segurou as mãos de Carolina. Sei que isso é muito para processar de uma vez, mas você precisava saber. Precisamos entender o que realmente aconteceu com Maria. Carolina enxugou as lágrimas e olhou para o tio. Como descobriremos a verdade? Tenho um amigo advogado em Campo Alegre. Vou pedir que ele investigue o acidente. Procure nos registros hospitalares da época. Talvez possamos descobrir o que aconteceu com sua mãe. Se ela... José não conseguiu completar. Se ela morreu mesmo, ou se está viva em algum lugar, completou Carolina. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus pensamentos. Carolina tentava reorganizar toda a sua história, todos os fragmentos de memória que tinha da mãe, agora sabendo que ela se chamava Maria, não Sandra. Tem mais uma coisa, Carolina disse José, hesitante. Quero registrar você legalmente como minha sobrinha. Dar a você a parte da fazenda que seria de Maria por direito. Não precisa fazer isso, disse Carolina. Surpresa. Já está fazendo muito me acolhendo aqui. Não é por caridade, é justiça. Você é filha da minha irmã. Parte desta terra é sua herança. José abriu a porta do escritório e encontrou Beatriz parada do outro lado, com os olhos arregalados. Ela tinha ouvido parte da conversa. Pai, não pode estar falando sério, exclamou Beatriz. Mal conhecemos essa moça e você já quer dar parte da fazenda para ela? Beatriz, é o certo a fazer, respondeu José, firme. Carolina é da família. É mesmo? E se for uma golpista? E se estiver mentindo sobre tudo? Carolina sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Eu não estou mentindo, disse com a voz trêmula. Por que eu inventaria uma história dessas? Por dinheiro, claro, rebateu Beatriz. Ninguém aparece do nada depois de 20 anos sem querer algo. José colocou-se entre as duas. Chega, Beatriz. Não vou tolerar que fale assim com sua prima. Carolina passou por coisas que você nem imagina. Ela merece nosso respeito e acolhimento. Beatriz olhou para o pai, depois para Carolina. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de raiva.
Você sempre foi justo, pai. Sempre nos ensinou a ser corretos. Não entendo como pode confiar assim em alguém que acabou de conhecer. Sem esperar resposta, Beatriz virou-se e saiu, batendo a porta. José suspirou profundamente. Me desculpe por isso, disse a Carolina. Beatriz é teimosa como eu. Ela vai entender com o tempo. Ela tem razão de desconfiar, respondeu Carolina, triste. Eu sou uma estranha para vocês. Não, Carolina. Você é sangue do meu sangue. Os mesmos olhos da minha irmã estão olhando para mim agora. Não tenho nenhuma dúvida de quem você é. Carolina sentiu uma onda de gratidão e emoção. Pela primeira vez desde que foi expulsa de casa, sentia que pertencia a algum lugar, que tinha uma família de verdade. Mesmo com Beatriz desconfiada, mesmo com todas as perguntas ainda sem resposta sobre sua mãe e Geraldo, havia uma sensação de paz ao saber que não estava mais sozinha. Os dias na fazenda Primavera começaram a passar com uma rotina que Carolina jamais havia conhecido. Cada manhã começava cedo, com o canto dos galos e o movimento de trabalhadores. Logo nas primeiras semanas, Carolina aprendeu o ritmo da fazenda. Ordenha ao amanhecer, fabricação de queijos, cuidados com os animais, manutenção das cercas, plantio e colheita nos campos mais distantes. José cumpriu sua promessa. Na primeira semana após a chegada de Carolina, eles foram até a cidade para falar com um advogado. O processo para registrar Carolina como sobrinha legítima de José e dar a ela parte das terras que seriam de Maria foi iniciado. Não vai ser rápido, explicou José enquanto voltavam para a fazenda. Precisamos de documentos que provem que você é filha de Maria. O advogado pediu uma cópia da sua certidão de nascimento. Meus documentos dizem que sou filha de Sandra Soares, disse Carolina preocupada. Isso pode complicar um pouco, mas não é impossível. Vamos precisar de um teste de DNA para comprovar nosso parentesco. E talvez testemunhas que conheceram sua mãe. Durante aquela semana, Carolina tentou encontrar seu lugar na fazenda. Luísa era uma companhia constante, sempre alegre e falante. Mostrava cada canto da propriedade, apresentava Carolina aos trabalhadores e contava histórias da família. Beatriz, porém, mantinha distância. Desde a discussão com o pai, falava o mínimo possível com Carolina. Trabalhava o tempo todo, saindo cedo e voltando tarde, evitando refeições juntas. Não liga para ela, disse Luísa uma tarde, enquanto mostrava a Carolina o pomar da fazenda. Beatriz é assim mesmo, muito séria, muito preocupada com a fazenda. Ela acha que vim para tomar o lugar dela, respondeu Carolina. Mas não é verdade, nem sei se vou ficar aqui para sempre. Como assim? Vai voltar para Curitiba? Não sei. Tenho sonhos, sabe? Sempre quis estudar agronomia, ter minha própria terra para plantar. Luísa sorriu. Você devia ver a biblioteca do papai então. Tem muitos livros sobre agricultura, plantações, essas coisas. Naquela mesma noite, Luísa levou Carolina até a biblioteca da casa. Era um cômodo pequeno com prateleiras cheias de livros, a maioria sobre agropecuária, veterinária e administração rural. Carolina ficou encantada. Pode pegar o que quiser, disse Luísa. Papai não se importa. A maioria já está meio velha, mas ele sempre diz que conhecimento não envelhece. Carolina passou horas naquela biblioteca. Encontrou livros sobre plantio de diversas culturas, técnicas modernas de irrigação, produção de leite e derivados. Quando percebeu, já era quase meia-noite. Escolheu alguns volumes e levou para seu quarto. Na manhã seguinte, durante o café, Carolina comentou com José sobre os livros. Estava lendo sobre rotação de culturas ontem. Vocês usam esse método aqui? José pareceu surpreso com a pergunta. Bem, fazemos uma rotação simples entre milho e soja, mas nada muito elaborado. Por quê? No livro diz que usando outras plantas entre as safras principais, o solo fica mais rico. Tem um capítulo inteiro sobre plantas que fixam nitrogênio na terra. É mesmo? Perguntou José, interessado. Nunca estudei isso a fundo. Posso te mostrar depois. Acho que ajudaria a aumentar a produção de milho. José sorriu, olhando para Carolina com admiração. Beatriz, que estava em silêncio até então, levantou-se da mesa. Com licença, tenho trabalho a fazer. Carolina suspirou vendo Beatriz sair. Parecia impossível quebrar aquela barreira. Nos dias seguintes, Carolina continuou estudando os livros da biblioteca e ajudando nas tarefas da fazenda. Aprendeu a ordenhar as vacas, a fazer queijos e ajudou na horta com Dona Zefa. Cada dia sentia-se mais parte daquele lugar. Uma tarde, José encontrou Carolina sentada na varanda, fazendo anotações em um caderno. O que está escrevendo aí? Perguntou curioso.
Algumas ideias para melhorar a produção de leite. Estava observando os pastos e acho que podemos plantar um tipo diferente de capim em algumas áreas. No livro diz que aumenta muito o rendimento do gado leiteiro. José sentou-se ao lado dela, interessado. Você realmente gosta disso, né? De plantas, de agricultura. Sempre gostei. Em Curitiba, eu tinha algumas plantinhas no meu quarto. Geraldo dizia que era besteira, que não servia para nada. Geraldo estava errado, disse José. Você tem talento para isso. Lembra a sua mãe. Ela também tinha essa curiosidade, esse desejo de aprender. Os olhos de Carolina brilharam com o elogio. Era a primeira vez que alguém realmente valorizava seu interesse. Sabe, Carolina, estava pensando, continuou José. Temos alguns hectares no lado oeste da fazenda que não estão sendo usados. Por que você não coloca algumas de suas ideias em prática lá? Sério? Perguntou Carolina sem acreditar. Sério, aquela terra será sua de qualquer jeito quando o processo terminar. Por que não começar a usá-la agora? Carolina abraçou o tio, emocionada. Finalmente teria a chance de colocar em prática tudo o que sempre sonhou. O advogado de José, Dr. Ronaldo, começou a investigar o caso de Maria. Procurou registros do acidente mencionado e tentou descobrir o que aconteceu depois que Maria foi levada ao hospital. José estava determinado a descobrir toda a verdade sobre sua irmã. Enquanto isso, a vida na fazenda continuava. Carolina começou a implementar suas ideias nos terrenos que José lhe dera. Com a ajuda de 2 funcionários, preparou a terra e começou a plantar uma variedade especial de milho que encontrara mencionada em um dos livros. Beatriz observava de longe, ainda desconfiada. Um dia, quando Carolina estava escolhendo sementes para plantar, Beatriz apareceu no galpão. Vejo que está bem instalada aqui, disse com tom irônico. Estou apenas seguindo sugestões do seu pai, respondeu Carolina, tentando manter a calma. Papai sempre foi muito confiante. Acredita no melhor das pessoas, mas eu não sou assim. Olha, Beatriz, sei que você não confia em mim, mas não vim aqui para tomar seu lugar ou roubar nada de vocês. Só quero saber mais sobre minha mãe, entender quem eu sou de verdade. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando no que dizer. Vou para o rio pegar algumas amostras de água para analisar. Os queijos estão com um gosto diferente. Pode ser a água que o gado bebe. Sem esperar resposta, Beatriz saiu. Carolina suspirou, mas decidiu continuar seu trabalho. Era questão de tempo até Beatriz perceber que ela não era uma ameaça. Naquela tarde, o clima mudou repentinamente. Nuvens escuras cobriram o céu e uma chuva forte começou a cair. Carolina correu para guardar os equipamentos que estavam no campo. Quando terminou, estava encharcada. Voltando para casa, encontrou Luísa na varanda, olhando preocupada para o horizonte. "Cadê a Beatriz?" perguntou Luísa. "Ela não voltou do rio ainda." Carolina sentiu um aperto no peito. O rio ficava no limite da fazenda, a cerca de 1 quilômetro da casa. Com aquela chuva, o nível da água podia subir rapidamente. "Vou procurá-la", disse Carolina, pegando uma capa de chuva. "Vou com você", disse Luísa. "Não, avise seu pai. Diga para ele nos encontrar no rio." Carolina saiu correndo pela chuva. O caminho até o rio era uma descida íngreme, agora escorregadia por causa da lama. Várias vezes Carolina quase caiu. Quando finalmente chegou às margens do rio, viu que a água estava muito mais alta e mais violenta que o normal. "Beatriz!" gritou, olhando em volta. Nenhuma resposta. Carolina começou a andar pela margem procurando qualquer sinal da prima. Depois de alguns minutos ouviu um grito fraco, quase abafado pela chuva e pelo barulho da água. "Socorro!" Carolina correu na direção do som. Alguns metros à frente viu Beatriz na água, agarrada a um galho que se projetava do rio. A correnteza era forte e o galho parecia prestes a quebrar. "Aguenta aí!" gritou Carolina. "Vou te ajudar." Olhou em volta desesperada, procurando algo para estender até Beatriz. Viu uma corda enrolada perto de uma árvore, provavelmente deixada ali por alguém que usava o rio para pescar. Carolina pegou a corda, amarrou uma ponta em uma árvore firme e jogou a outra para Beatriz. "Segura a corda!" gritou. Beatriz tentou alcançar a corda, mas o galho em que se apoiava quebrou. Ela gritou, sendo arrastada pela correnteza. Sem pensar 2 vezes, Carolina pulou na água. A força da correnteza era assustadora. Carolina sentiu seu corpo ser puxado, mas conseguiu nadar na direção de Beatriz. Alcançou a prima e a segurou firme. "Me segura!" gritou para Beatriz, que se agarrou a ela desesperada.
Com um esforço enorme, Carolina conseguiu nadar até mais perto da margem, onde a água era menos violenta. Um galho baixo pendia sobre o rio. Ela o agarrou com uma mão, segurando Beatriz com a outra. "Segura no galho", orientou Carolina. Beatriz obedeceu, e juntas conseguiram puxar-se para a margem. Caíram na lama, exaustas e ofegantes. "Você está bem?", perguntou Carolina, preocupada. Beatriz tossiu, expelindo água. Seu rosto estava pálido, e ela tremia de frio e medo. "Eu estou bem", disse entre tossidas. Você salvou minha vida." Nesse momento, ouviram gritos. José e alguns funcionários da fazenda vinham correndo na direção delas. José ajoelhou-se na lama, abraçando as duas. "Graças a Deus vocês estão bem", disse ele com a voz embargada. "O que aconteceu?" "A correnteza me pegou", explicou Beatriz, ainda tremendo. "Eu escorreguei e caí. Se não fosse a Carolina..." José olhou para a sobrinha com gratidão imensa nos olhos. "Obrigado", disse simplesmente. "Obrigado por salvar minha filha." Carolina apenas assentiu sem conseguir falar. O cansaço e a adrenalina a deixaram sem palavras. Voltaram para a casa onde Dona Zefa já esperava com toalhas e roupas secas. As duas primas tomaram banho quente e vestiram roupas limpas. Depois, Dona Zefa serviu chocolate quente para todos na sala. Beatriz estava sentada em uma poltrona enrolada em uma manta. Olhou para Carolina, que estava na poltrona ao lado. "Por que você fez isso?", perguntou baixinho. "Por que arriscou sua vida por mim, depois de como te tratei?" Carolina olhou nos olhos da prima. "Porque somos família", respondeu simplesmente. "É isso que família faz." Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos, seus olhos marejados. "Me desculpa", disse finalmente. "Eu fui injusta com você. Tinha medo que você viesse tomar o lugar da nossa família, mas agora vejo que você já é parte dela." Carolina sorriu, sentindo como se um peso tivesse saído de seus ombros. Finalmente tinha conquistado a confiança de Beatriz. Agora, realmente sentia que a Fazenda Primavera era seu lar. Nos dias que se seguiram ao incidente no Rio, a relação entre Carolina e Beatriz mudou completamente. As primas começaram a trabalhar juntas, cada uma com suas habilidades. Carolina cuidava da parte agrícola, implementando novas técnicas de plantio e irrigação, enquanto Beatriz continuava responsável pela administração e comercialização dos produtos da fazenda. O tempo passou rápido. 1 ano se completou desde a chegada de Carolina à Fazenda Primavera. Nesse período, muita coisa mudou. O processo legal para registrar Carolina como sobrinha de José foi concluído. Ela agora tinha documentos que comprovavam seu verdadeiro nome, Carolina Oliveira Soares, filha de Maria Oliveira. "É estranho ter um nome novo", comentou Carolina uma manhã, enquanto tomava café com a família. "Não é novo, é o verdadeiro", corrigiu Luísa, que agora com 17 anos preparava-se para o vestibular de artes visuais. "Você sempre foi uma Oliveira, só não sabia", acrescentou José, com um sorriso orgulhoso. A fazenda prosperava mais do que nunca. As técnicas modernas que Carolina implementou deram resultado. A produção de milho havia aumentado em 30%, e o novo tipo de capim que ela plantou para o gado melhorou a qualidade do leite, resultando em queijos ainda mais saborosos. "O senhor Brandão da cooperativa disse que nosso queijo está sendo o mais vendido da região", contou Beatriz, animada, ao voltar da cidade naquela tarde. "Ele quer aumentar o pedido semanal." "Isso é ótimo", respondeu Carolina, que estava ajudando Dona Zefa a preparar o almoço. "Ainda bem que já aumentamos o número de vacas leiteiras." "Tudo isso graças às suas ideias", reconheceu Beatriz. A relação entre as primas havia se transformado em uma amizade verdadeira. Depois que Carolina salvou Beatriz no rio, a desconfiança inicial deu lugar ao respeito e, com o tempo, à admiração mútua. José observava as duas trabalhando juntas com satisfação. Carolina havia trazido vida nova à Fazenda Primavera, não apenas com suas técnicas agrícolas, mas com sua energia e determinação. Beatriz, por outro lado, havia se tornado mais aberta e menos rígida. A busca por informações sobre Maria, mãe de Carolina, continuava. Dr. Ronaldo, o advogado de José, havia descoberto registros do acidente de carro mencionado nas cartas antigas, mas os registros hospitalares daquela época estavam incompletos. Era como se Maria tivesse simplesmente desaparecido depois de dar entrada no hospital. "Estamos investigando todas as possibilidades", explicou o Dr. Ronaldo em uma de suas visitas à fazenda. "Se sua irmã não morreu naquele acidente, ela pode ter sido levada para outro lugar ou pode ter fugido.
Mas por que ela nunca tentaria entrar em contato comigo? Perguntou José frustrado. Se ela perdeu a memória, como acontece em alguns casos de trauma, talvez não soubesse quem procurar, sugeriu o advogado. A possibilidade de que Maria pudesse estar viva em algum lugar, sem memória de quem era, deixava Carolina com sentimentos confusos. Parte dela queria acreditar que a mãe estava viva, mas outra parte temia que fosse apenas uma falsa esperança. Em uma tarde ensolarada de outubro, Carolina estava no campo verificando as mudas de milho que havia plantado recentemente. Estava orgulhosa do trabalho. Aquela terra que antes ficava sem uso, agora produzia alimentos de qualidade. Ouviu o barulho de um carro se aproximando e levantou a cabeça. Um veículo que ela não reconheceu parou perto da entrada da fazenda. Ao se aproximar, Carolina sentiu seu coração acelerar. Um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, saiu do carro. Geraldo. Carolina ficou paralisada. Não via seu pai biológico desde a noite em que ele a expulsou de casa, mais de um ano atrás. Ele parecia mais velho e descuidado. Seus olhos estavam vermelhos e ele cambaleava um pouco ao andar. "Então é aqui que você se escondeu, sua ingrata", gritou Geraldo apontando o dedo para Carolina. "O que você está fazendo aqui?", perguntou ela, mantendo distância. "Vim buscar o que é meu", respondeu Geraldo, avançando em direção a ela. Carolina deu um passo para trás, alarmada com o tom agressivo. Nesse momento, José apareceu, vindo da casa principal. Ele havia ouvido a gritaria e correu para ver o que estava acontecendo. "Quem é você? O que faz na minha propriedade?", perguntou José, colocando-se entre Geraldo e Carolina. "Sou Geraldo Soares, pai desta ingrata", respondeu, apontando para Carolina. "E você deve ser o famoso José, o irmão que não conseguiu proteger Maria." José ficou tenso ao ouvir o nome da irmã. Seus punhos se fecharam, mas ele manteve a calma. "O que você quer aqui, Geraldo?" "Dinheiro", respondeu Geraldo direto. "Sei que você registrou Carolina como sua sobrinha e deu terras para ela. Terras que valem muito dinheiro. São terras dela por direito. O que Maria deixaria para sua filha?" Geraldo soltou uma risada amarga. "Maria não deixou nada para ninguém. Ela era uma tola que acreditou que poderia me ameaçar." Carolina sentiu um arrepio. A confissão estava ali, nas entrelinhas. Geraldo havia feito algo com sua mãe. "O que você fez com minha irmã?", perguntou José, dando um passo à frente, ameaçador. Antes que Geraldo pudesse responder, Beatriz e Luísa chegaram, atraídas pela discussão. "O que está acontecendo aqui?", perguntou Beatriz, olhando com desconfiança para o estranho. "Este é Geraldo", respondeu Carolina, com voz trêmula. "Meu pai biológico." As irmãs ficaram em silêncio, chocadas. Haviam ouvido falar muito sobre Geraldo durante o último ano. Nada positivo. "Entrem para casa, meninas", disse José. "Isso não é assunto para vocês." "Sim, é melhor que entrem", concordou Geraldo com um sorriso sinistro. "O que tenho para dizer é apenas para os adultos." Carolina notou algo diferente no comportamento de Geraldo. Além de parecer bêbado, ele tinha uma confiança estranha, como se tivesse um trunfo escondido. "Diga logo o que quer e vá embora", exigiu José. "Quero dinheiro." "Muito dinheiro", respondeu Geraldo. "Ou então vou entregar à polícia alguns documentos muito interessantes sobre como seu pai comprou esta fazenda." José franziu a testa, confuso. "Meu pai comprou a fazenda Primavera legalmente há mais de 50 anos. "É o que você pensa", riu Geraldo. "Tenho provas de que o dinheiro usado na compra foi roubado. Seu pai era um ladrão, José Oliveira. E quando eu entregar esses documentos à polícia, vocês vão perder tudo." Carolina olhou para José preocupada. O tio parecia genuinamente surpreso com a acusação. "Isso é mentira", disse José, firme. "Meu pai era um homem honesto." "Tem certeza?", provocou Geraldo. "Pergunte ao seu amigo advogado sobre o caso do Banco Regional em 1965. Um assalto que nunca foi solucionado. O dinheiro nunca foi encontrado. Seu pai comprou esta fazenda poucas semanas depois." José empalideceu. Carolina percebeu que, apesar de achar a acusação absurda, algo naquela história o perturbava. "Quanto você quer?", perguntou José com voz cansada. "Não, tio", interrompeu Carolina. "Não podemos dar dinheiro para ele. É chantagem." "R$ 200 mil", disse Geraldo, ignorando Carolina. "É pouco pelo que esta fazenda vale. Considerem um favor que estou fazendo à família." "E se não pagarmos?", perguntou José. "Vou à polícia. E ao jornal. Imagino que os compradores de queijo vão adorar saber que estão comprando produtos feitos em terras adquiridas com dinheiro de roubo." José respirou fundo, tentando manter a calma. "Vou precisar de tempo para conseguir esse dinheiro", disse.
Não temos essa quantia disponível assim. Tem uma semana, respondeu Geraldo. Voltarei na próxima sexta-feira. Se não tiverem o dinheiro, os documentos vão para a polícia. Com isso, Geraldo virou-se e voltou para seu carro. Antes de entrar, olhou para Carolina uma última vez. Vejo que se deu bem, filhinha. De mendiga nas ruas de Curitiba para herdeira de uma fazenda. Sua mãe ficaria orgulhosa. Ele entrou no carro e partiu, levantando poeira na estrada de terra. Carolina, José, Beatriz e Luísa ficaram parados, em choque com o que acabara de acontecer. Ele está blefando, disse Beatriz, quebrando o silêncio. Não pode ter documentos desse tipo. Como ele saberia sobre o assalto ao banco? Perguntou José pensativo. Isso aconteceu antes dele nascer. Vocês não vão realmente pagar, vão? Perguntou Carolina angustiada. É chantagem. Devemos chamar a polícia. E se ele não estiver blefando? Questionou Luísa preocupada. E se o vovô realmente esteve envolvido no assalto? José olhou para cada uma delas antes de responder. Não sei se meu pai esteve envolvido nesse assalto. Ele faleceu quando eu tinha apenas 17 anos. Nunca mencionou nada sobre isso. Mas não vou arriscar perder a fazenda baseado na minha certeza de que ele era inocente. O que vamos fazer então? Perguntou Beatriz. Vamos falar com o Dr. Ronaldo, primeiro decidiu José. Ele pode verificar se existem registros desse assalto e se há alguma ligação com nosso pai. E se for verdade? Perguntou Carolina, com voz baixa. José olhou para a sobrinha com determinação nos olhos. Não importa o que descobrirmos, não vamos ceder à chantagem de Geraldo. Se meu pai fez algo errado, lidaremos com isso de forma honesta. Mas não vou permitir que aquele homem destrua o que construímos aqui. As 4 pessoas olharam para a estrada por onde Geraldo havia partido. A ameaça pairava no ar como uma nuvem escura. A fazenda Primavera, que finalmente estava prosperando e trazendo felicidade para todos, agora enfrentava seu maior desafio. Precisamos enfrentar, Geraldo disse José, firme. Descobrir se essas acusações são verdadeiras e, mais importante, o que realmente aconteceu com Maria. Carolina assentiu, sentindo uma mistura de medo e determinação. Aquela era sua família agora, seu lar, e ela faria qualquer coisa para protegê-los. Na manhã seguinte à visita de Geraldo, a família reuniu-se na sala de estar da fazenda. O clima era tenso. José andava de um lado para outro, passando a mão pela nuca repetidamente, um gesto que sempre fazia quando estava nervoso. Beatriz sentava-se ereta na poltrona, seu caderno de anotações aberto no colo. Luísa mordia o lábio preocupada enquanto Carolina olhava pela janela pensativa. Precisamos ter um plano, disse José, finalmente parando de andar. Geraldo nos deu uma semana, mas não vamos esperar até lá para agir. O que faremos? Perguntou Luísa. Primeiro precisamos saber se os documentos que ele diz ter são verdadeiros, respondeu José. Precisamos de alguém que entenda de documentos antigos. Dr. Ronaldo sugeriu Beatriz imediatamente. Ele conhece todos os registros da região e tem contatos nos cartórios de Curitiba. José assentiu. Boa ideia. Vou ligar para ele agora mesmo. Enquanto José falava ao telefone, Carolina sentou-se ao lado de Beatriz. Você acha que o avô de vocês poderia ter feito algo assim? Perguntou baixinho. Beatriz suspirou antes de responder. Honestamente, não sei. Nunca conheci meu avô. Ele morreu muito antes de eu nascer. Papai sempre falou dele como um homem honesto e trabalhador, mas... Ela hesitou. Todos têm segredos, não é? Carolina pensou em sua própria situação, em quantos segredos havia em sua vida sem que ela soubesse. José voltou à sala guardando o celular no bolso. Dr. Ronaldo nos espera em seu escritório em 1 hora. Carolina, você vem comigo. Beatriz e Luísa, quero que vocês procurem nos documentos antigos do vovô, no escritório. Qualquer coisa que possa nos dar pistas sobre como ele comprou a fazenda. Mas os documentos ficam trancados naquela caixa de metal, lembrou Luísa. Você nunca deixou a gente mexer lá. Está na hora de abrir essa caixa, respondeu José, tirando uma chave pequena do bolso. Talvez encontremos respostas lá dentro. 1 hora depois, José e Carolina chegaram ao escritório de Dr. Ronaldo no centro de Campo Alegre. Era uma sala simples, com estantes cheias de livros de direito e pastas organizadas. O advogado, um homem de 60 anos com cabelos brancos e óculos de leitura, recebeu-os com expressão séria. José, Carolina, sentem-se, disse ele, indicando as cadeiras. Conte-me tudo sobre essa visita de Geraldo. José explicou detalhadamente a situação. As acusações sobre seu pai, a suposta ligação com o assalto ao banco regional,
A exigência de dinheiro. Dr. Ronaldo ouviu atentamente fazendo anotações. Quando José terminou, o advogado tirou os óculos e suspirou. Conheço sua família há décadas, José. Seu pai era meu amigo. Tenho dificuldade em acreditar nessas acusações, mas precisamos investigar a fundo. O assalto realmente aconteceu? Perguntou Carolina. Sim, aconteceu, confirmou o Dr. Ronaldo. Foi um caso famoso na época. Um grupo de ladrões levou uma quantia enorme do Banco Regional em 1965. Nunca pegaram os culpados nem recuperaram o dinheiro. E meu avô comprou a fazenda depois disso? Perguntou Carolina. Alguns meses depois, sim, respondeu o Dr. Ronaldo. Mas isso não prova nada. Muitas pessoas compraram propriedades naquela época. O país estava em crescimento. O que devemos fazer? Perguntou José. Primeiro, preciso ver esses documentos que Geraldo diz ter. Se pudermos convencê-lo a mostrar, posso verificar se são autênticos. Ele nunca vai mostrar, disse Carolina. Só quer o dinheiro. Talvez haja outra forma, sugeriu o Dr. Ronaldo. Vou pesquisar nos arquivos do banco, ver se há alguma pista sobre quem realmente cometeu o assalto. Enquanto isso, vocês procurem qualquer documento sobre a compra da fazenda. Ao voltarem para a Fazenda Primavera, encontraram Beatriz e Luísa no escritório do avô. Papéis antigos estavam espalhados sobre a mesa. Beatriz tinha um olhar concentrado enquanto examinava cada documento. Encontraram alguma coisa? Perguntou José. Bastante coisa, respondeu Beatriz. Escrituras, recibos, cartas. Estamos organizando por data. Achamos a escritura original da fazenda, acrescentou Luísa, mostrando um papel amarelado. É de 1965 mesmo, como Geraldo disse. José pegou o documento com cuidado. Era a escritura da Fazenda Primavera, assinada por seu pai, Alberto Oliveira, com data de 15 de julho de 1965. O assalto foi em maio, comentou José. 2 meses antes. Também achamos isso, disse Beatriz, entregando ao pai uma caderneta pequena. Parece um diário do vovô. Tem anotações sobre a compra da fazenda. José abriu a caderneta. A letra de seu pai era clara e organizada. Começou a ler em voz alta. Março, 1965. Finalmente consegui vender as terras em Minas Gerais. O comprador pagou um bom preço. Com esse dinheiro mais as economias de anos trabalhando na fábrica, poderei comprar a fazenda que sempre sonhei. José virou algumas páginas e continuou. Maio, 1965. Encontrei uma propriedade perfeita no Paraná. Chamam de Fazenda Primavera. O atual dono quer se mudar para o exterior e está com pressa para vender. Início das negociações hoje. Isso prova que papai já estava negociando a compra antes do assalto, disse José, sentindo um peso saindo de seus ombros. Passaram o resto do dia examinando os documentos. Encontraram recibos da venda das terras em Minas Gerais, comprovantes de depósitos bancários e até cartas trocadas com o antigo dono da Fazenda Primavera. No dia seguinte, Dr. Ronaldo apareceu na fazenda com novidades. Consegui acesso aos arquivos do caso do Banco Regional, anunciou ele, colocando uma pasta sobre a mesa. A polícia tinha alguns suspeitos na época, mas nunca conseguiu provas suficientes. Meu pai estava entre os suspeitos? Perguntou José, tenso. Não respondeu o Dr. Ronaldo com um sorriso. Mas sabe quem estava? O pai de Geraldo. O quê? Exclamaram todos ao mesmo tempo. Exatamente. Antônio Soares, pai de Geraldo, era segurança do banco na época do assalto. A polícia suspeitou que ele tivesse ajudado os ladrões, mas nunca conseguiu provar. Ele foi demitido e mudou-se para Curitiba logo depois. Então Geraldo está tentando culpar meu pai por algo que o pai dele pode ter feito? Perguntou José, indignado. É possível. Ou talvez ele realmente acredite que seu pai esteve envolvido. Como podemos provar que é mentira? Perguntou Carolina. Com tudo isso, respondeu o Dr. Ronaldo, apontando para os documentos que haviam encontrado. A caderneta do seu avô, os recibos da venda das terras em Minas, tudo prova que o dinheiro para comprar a fazenda veio de fontes legítimas. E quanto aos documentos que Geraldo diz ter? Perguntou Beatriz. Se existirem, provavelmente são falsificações, disse Dr. Ronaldo. Posso pedir uma análise pericial se conseguirmos acesso a eles. Isso resolve o problema da chantagem, disse José. Mas ainda temos outra questão pendente. O que aconteceu com Maria?
Dr. Ronaldo ajeitou-se na cadeira, parecendo um pouco desconfortável. Sobre isso, encontrei algo interessante enquanto pesquisava o acidente. Há registros de uma jovem dando entrada no Hospital Santa Clara, em Curitiba, vítima de acidente de carro na estrada entre Curitiba e Campo Alegre. A data coincide com a última carta que Maria enviou. E o que aconteceu com ela? Perguntou Carolina, ansiosa. Esse é o estranho. Não há registro de óbito nem de alta hospitalar. É como se ela simplesmente desaparecesse dos registros após dar entrada no hospital. Isso é possível? Perguntou Luísa. Não deveria ser, respondeu o Dr. Ronaldo. Mas estamos falando de registros de 20 anos atrás, em papel. Muita coisa pode ter se perdido ou sido propositalmente removida. Geraldo poderia ter feito isso? Perguntou José. Se ele tinha influência no hospital, sim, respondeu o advogado. Mas há mais. Encontrei testemunhas do acidente que foram entrevistadas pela polícia na época. Uma delas, um caminhoneiro, disse ter visto um homem retirando um bebê do carro acidentado antes da chegada da ambulância. Carolina sentiu seu coração acelerar. Ela era esse bebê. Geraldo me tirou do carro e deixou minha mãe? Perguntou, horrorizada. Parece que sim, confirmou o Dr. Ronaldo. A descrição que a testemunha deu combina com a aparência de Geraldo na época. Ele a deixou para morrer, disse José, com voz trêmula, e levou o bebê. Mas se não há registro de óbito, perguntou Beatriz, isso significa que a tia Maria pode estar viva em algum lugar? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Era uma possibilidade que ninguém tinha considerado seriamente até agora. É possível, respondeu o Dr. Ronaldo cauteloso. Mas não quero criar falsas esperanças. 20 anos é muito tempo. Mesmo que ela tenha sobrevivido ao acidente, pode ter morrido depois por outras causas. Ou pode estar viva, sem memória, ou escondida, disse Carolina. Precisamos descobrir a verdade. Dr. Ronaldo fechou sua pasta. Sugiro que entremos com uma denúncia formal contra Geraldo, disse ele. Por falsificação de documentos, tentativa de extorsão e por ter escondido a verdade sobre o acidente de Maria. Isso vai forçá-lo a mostrar os supostos documentos que tem e também pode revelar mais sobre o que aconteceu com sua mãe, Carolina. José olhou para cada membro de sua família antes de responder. Vamos fazer isso, decidiu. Não vamos mais nos esconder ou ceder a chantagens. Está na hora de Geraldo enfrentar as consequências de seus atos. E se isso significar descobrir que minha mãe ainda está viva? Perguntou Carolina com a voz embargada pela emoção. Então faremos tudo para encontrá-la, prometeu José, mesmo que tenhamos que virar o Brasil inteiro de cabeça para baixo. A família trocou olhares determinados. Pela primeira vez desde a visita de Geraldo, sentiam que tinham um plano, uma direção a seguir. Não sabiam o que encontrariam no caminho, mas estavam unidos. E isso, percebeu Carolina, fazia toda a diferença. A semana passou rapidamente com os preparativos para enfrentar Geraldo. Dr. Ronaldo registrou a denúncia formal contra ele, alegando tentativa de extorsão, falsificação de documentos e ocultação de informações sobre o acidente de Maria. A audiência foi marcada para sexta-feira, o mesmo dia em que Geraldo havia prometido voltar para buscar o dinheiro da chantagem. Na manhã da audiência, todos na Fazenda Primavera estavam nervosos. José vestiu seu único terno, guardado para ocasiões especiais. Beatriz usava um vestido azul simples, mas elegante. Luísa optou por uma saia e blusa, tentando parecer mais velha do que seus 17 anos. Carolina, por sua vez, estava com um conjunto emprestado de Beatriz, sentindo-se estranha em roupas tão formais. Todos prontos? Perguntou José, enquanto se reuniam na sala. Estou nervosa, confessou Carolina. E se Geraldo conseguir convencer o juiz? Os documentos que encontramos são autênticos, assegurou Beatriz. Dr. Ronaldo disse que são provas fortes. Não é só isso, disse Carolina, mexendo nervosamente na medalha de São Jorge que usava no pescoço. Tenho medo de descobrir mais coisas sobre minha mãe. E se for verdade que ela está viva? Ou pior, se tivermos certeza que ela morreu? José se aproximou e colocou a mão no ombro da sobrinha. Seja qual for a verdade, enfrentaremos juntos. O Fórum de Campo Alegre era um prédio antigo no centro da cidade. Quando a família chegou, Dr. Ronaldo já os esperava na entrada. Ele carregava uma pasta cheia de documentos e parecia confiante. Estão todos os documentos originais aqui, disse o advogado.
A audiência será na sala 2, com o juiz Mendonça. Ele é um homem justo. Entraram no prédio e seguiram por um corredor de piso de madeira que rangia sob seus passos. Outras pessoas esperavam em bancos encostados na parede. A sala 2 tinha uma placa simples na porta. Dentro, havia uma mesa grande para o juiz, cadeiras para as partes envolvidas e alguns bancos na parte de trás para eventuais espectadores. Geraldo ainda não chegou, observou o Dr. Ronaldo, consultando o relógio. Será que ele vem? Perguntou Luísa. Talvez tenha desistido. Como se respondesse à pergunta, a porta se abriu e Geraldo entrou, acompanhado por um homem de terno que devia ser seu advogado. Diferente da última vez que o viram, Geraldo estava bem vestido e parecia sóbrio. Ao ver a família reunida, sua expressão ficou tensa, mas ele não disse nada. Todos se sentaram em seus lugares designados. Carolina evitou olhar diretamente para Geraldo, mas podia sentir os olhos dele sobre ela de tempos em tempos. O juiz Mendonça entrou, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e expressão séria. Todos se levantaram em respeito. Podem se sentar, disse o juiz. Estamos aqui para tratar da denúncia feita por José Oliveira contra Geraldo Soares. Dr. Ronaldo, por favor, apresente o caso. Dr. Ronaldo levantou-se e começou a expor os fatos. Como Geraldo apareceu na Fazenda Primavera exigindo dinheiro, como ameaçou a família com supostos documentos que incriminariam o pai de José, e como havia evidências de que Geraldo estava envolvido no desaparecimento de Maria Oliveira 20 anos antes. Temos documentos que provam que Alberto Oliveira comprou a Fazenda Primavera com dinheiro legítimo proveniente da venda de terras em Minas Gerais, explicou o Dr. Ronaldo, apresentando os papéis. Também temos depoimentos que indicam que foi o pai de Geraldo quem esteve envolvido no assalto ao Banco Regional, não Alberto Oliveira. O advogado de Geraldo contestou, alegando que seu cliente também tinha documentos provando suas acusações. O juiz pediu para ver os tais documentos. Senhor Geraldo Soares, o senhor tem esses documentos consigo? Perguntou o juiz. Geraldo remexeu-se na cadeira, desconfortável. Sim, meritíssimo, respondeu, tirando alguns papéis de uma pasta. O juiz examinou os documentos em silêncio. Dr. Ronaldo pediu permissão para vê-los também. Meritíssimo, posso afirmar com certeza que estes documentos são falsificados, disse Dr. Ronaldo após examiná-los. A assinatura não corresponde à de Alberto Oliveira nos documentos originais, e o papel utilizado é muito mais recente do que deveria ser para um documento de 20 anos atrás. O juiz concordou com a cabeça. Precisaremos de uma análise pericial para confirmar, mas a princípio concordo com a observação. Senhor Soares, falsificação de documentos é crime. Geraldo ficou visivelmente nervoso. Seu advogado cochichou algo em seu ouvido, mas ele não pareceu ouvir. Quanto ao desaparecimento de Maria Oliveira, continuou. O juiz, temos relatos de testemunhas do acidente que afirmam ter visto um homem retirando um bebê do carro antes da chegada da ambulância. O senhor tem algo a dizer sobre isso? Geraldo negou com a cabeça. Não sei do que estão falando. Sandra morreu em um acidente, sim, mas já havia me dado a guarda de Carolina antes disso. Mentira, exclamou José, levantando-se. Minha irmã nunca daria a filha para você. Ela descobriu suas mentiras e tentou fugir. Ordem, interveio o juiz batendo o martelo. Senhor Oliveira, por favor, mantenha a compostura. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Todos se viraram para ver quem entrava. Era uma mulher de cerca de 45 anos, cabelos grisalhos, presos em um coque simples, rosto marcado pelo tempo, mas com olhos verdes brilhantes que eram inconfundíveis. José levantou-se lentamente, seu rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Maria? Perguntou com voz trêmula. A mulher olhou para José, depois para Carolina. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Sim, sou eu, disse ela. Lembrei de tudo há apenas uma semana. A sala ficou em total silêncio. Geraldo parecia ter sido atingido por um raio. Estava paralisado, olhando para a mulher que acreditava estar morta há 20 anos. O juiz, também surpreso, recuperou-se rapidamente. Senhora, por favor, identifique-se para o tribunal. Meu nome é Maria Oliveira. Fui dada como desaparecida há 22 anos, após um acidente de carro na estrada entre Curitiba e Campo Alegre. Mãe? Carolina levantou-se tremendo. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Maria caminhou até ela, tocando seu rosto com carinho. Minha filha disse com a voz embargada. Procurei por você todos estes anos, mesmo sem saber que estava procurando. O juiz pediu que Maria se sentasse e contasse sua história.
Ela explicou que sobreviveu ao acidente, mas perdeu a memória. Foi resgatada por uma família de ribeirinhos que a encontrou às margens do rio, gravemente ferida. Eles me levaram para sua casa e cuidaram de mim. Quando melhorei, não sabia quem era, de onde vinha, nada. Adotei o nome de Aparecida e comecei a trabalhar em uma pequena mercearia na cidade de Rio Azul. Por 20 anos? Perguntou o juiz incrédulo. Sim, meritíssimo. Tinha flashes de memória às vezes, imagens de uma fazenda, de um irmão, de um bebê, mas nada concreto. Até que semana passada um cliente da mercearia me mostrou uma reportagem no jornal local. Era sobre um caso de chantagem envolvendo a Fazenda Primavera. Havia uma foto antiga da família e uma mais recente com uma moça chamada Carolina. Maria tirou o jornal dobrado da bolsa e mostrou. Algo naquela reportagem fez minha mente começar a funcionar. Os flashes ficaram mais claros, mais frequentes. De repente lembrei, a fazenda era minha casa. José era meu irmão. Eu tinha uma filha chamada Carolina. Ela olhou diretamente para Geraldo, que parecia cada vez mais nervoso. E lembrei de você, Geraldo. Como me enganou dizendo que me amava quando na verdade era casado. Como me ameaçou quando descobri seus crimes. Como tentou me matar quando fugi com nossa filha. Isso é mentira, gritou Geraldo desesperado. Ela está inventando tudo. O acidente não foi um acidente, não é? Perguntou Maria sem desviar os olhos dele. Você me seguiu naquela noite quando fugi com Carolina. Forçou meu carro para fora da estrada. Geraldo olhou em volta como um animal encurralado. Vendo que estava perdido, explodiu. Você ia arruinar tudo, ia contar para a minha esposa, para meus sócios. Eu tinha um nome a zelar, uma vida construída. A confissão chocou a todos na sala. O juiz ordenou imediatamente que Geraldo fosse detido. Enquanto os oficiais de justiça o escoltavam para fora, ele gritava acusações e ameaças. Seu advogado, percebendo a gravidade da situação, renunciou ao caso ali mesmo. O juiz decidiu suspender a audiência para que os novos fatos fossem processados adequadamente. Maria seria ouvida formalmente pela polícia sobre o atentado, e novos exames confirmariam sua identidade. Nos dias que se seguiram, muita coisa aconteceu. Exames de DNA confirmaram que Maria era realmente irmã de José e mãe de Carolina. Geraldo foi preso, acusado de tentativa de homicídio, fraude, falsificação de documentos e extorsão. Os verdadeiros documentos do pai de José provaram que a Fazenda Primavera foi adquirida legalmente com dinheiro da venda de terras em Minas Gerais. Maria voltou para a fazenda, para o quarto que havia sido seu quando jovem. Os primeiros dias foram de muita emoção. Tinha tanto a contar, tanto a perguntar. Carolina passava horas ouvindo histórias de sua mãe, tentando compensar os 20 anos perdidos. Quando comecei a lembrar de tudo, a primeira coisa que quis foi te encontrar, disse Maria, enquanto as duas caminhavam pelos campos da fazenda. Mas não sabia por onde começar. Tinha medo que você não acreditasse em mim, ou pior, que não quisesse me conhecer. Eu sempre quis conhecer minha verdadeira mãe, respondeu Carolina. Cresci acreditando em tantas mentiras. 6 meses se passaram rapidamente. A fazenda prosperava mais do que nunca. Maria, com sua experiência trabalhando na mercearia, sugeriu que expandissem os negócios da fazenda além dos queijos tradicionais. Com Carolina, Beatriz e Luísa, criou uma cooperativa de mulheres produtoras rurais, convidando mulheres da região que precisavam de trabalho. A cooperativa Primavera anunciou Maria em uma tarde de domingo, durante um almoço com todas as famílias das trabalhadoras. Um lugar onde mulheres ajudam mulheres. A ideia foi um sucesso. Logo, além de queijos, a cooperativa Primavera produzia geleias, compotas, pães artesanais e artesanato com lã das ovelhas da fazenda. Beatriz cuidava da parte financeira e de vendas, enquanto Carolina supervisionava a produção agrícola. Luísa, que havia começado a Faculdade de Artes Visuais, criava as embalagens e materiais de divulgação. Em uma tarde de outono, Carolina sentou-se na varanda da casa, observando o movimento da fazenda. Maria estava no jardim, ensinando 2 mulheres da cooperativa a podar roseiras. José brincava com seus netinhos gêmeos, filhos de Beatriz, que havia se casado recentemente com um veterinário da região. Luísa desenhava sentada sob uma árvore, seu caderno de esboços sempre à mão. No que está pensando? Perguntou Maria, aproximando-se da filha. Em como tudo mudou em tão pouco tempo, respondeu Carolina. Há 2 anos, eu não sabia nada sobre minha verdadeira família. Vivia uma mentira, sem lugar para chamar de lar. Maria sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. Às vezes a vida nos leva por caminhos estranhos antes de nos trazer para onde realmente pertencemos.
Acha que estamos onde deveríamos estar? Perguntou Carolina. Tenho certeza, respondeu Maria, olhando para a paisagem da fazenda. Este é nosso lugar. A Fazenda Primavera sempre foi nosso verdadeiro lar. Carolina sorriu, sentindo a paz que tanto buscou durante toda a sua vida. Ali, cercada por sua verdadeira família, finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não importava quantos segredos ainda existissem em seu passado, o futuro agora estava claro e cheio de possibilidades. Enquanto o sol se punha atrás das colinas da fazenda, Carolina pensou em tudo o que aprendeu naquela jornada. Família não era apenas quem tinha o mesmo sangue, mas quem escolhia permanecer ao seu lado nos momentos difíceis. Na Fazenda Primavera, ela havia encontrado ambos, e isso fazia toda a diferença.